Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um ATMcast, um podcast feito para você que é do mercado de reposição de autopeças. Hoje recebemos aqui um velho conhecido do mercado, velho não que ele vai ficar chateado, um antigo conhecido do mercado, Luciano Pires, que foi um dos caras que me inspirou a fazer esse programa que se tornou o nosso podcast. Fique com a gente, que ao longo do episódio a gente vai explicar por que e como foi que isso aconteceu, e eu garanto que valerá a pena cada minuto do seu tempo aí. Os mais antigos, novamente, ou melhor, os mais experientes, né, Luciano, vão se lembrar, com certeza se lembram aí de quem foi o Luciano Pires. Luciano Pires participou do nosso mercado durante 26 anos numa empresa conhecida de todos nós, uma marca super conhecida que é a Dana. Ele fez sua carreira lá, sempre com marketing, terminou sua carreira lá como diretor executivo. Gente, 26 anos, não é mole, hein? É um tempo considerável. E, infelizmente, um belo dia, ele acordou de manhã e decidiu que ele tinha que mudar de rumo em busca dos seus sonhos, dos seus planos, ideais de vidas e assim por diante. E como um grande comunicador que é, o Luciano passou a viver experiências e aos poucos, essas experiências que ele viveu, poucos se arriscam em viver. Eu até gostaria de fazer algumas delas, mas acho que eu estou meio velhinho já para isso. Quando ele fez também, ele era mais novo. Mas ele continua inventando moda. E essas experiências que ele foi adquirindo ao longo da vida, ele as transformou em livros. Ele estava me falando há pouco que ele já está no seu 12º livro, ele vai pular o 13º e vai publicar mais para frente o seu 14º. Exatamente. Então, o que acontece? Ele continua apresentando também, ao longo desse tempo, suas palestras aí, Brasil afora. E, para vocês terem uma ideia, ele já fez mais de 1000 palestras. Isso mesmo, 1000 palestras. Não é mole, não é para qualquer um isso, né? E não contente, como ele estava com tempo sobrando, como ele sempre tem tempo sobrando, lá em 2006, ele iniciou o Café Brasil. Acho que boa parte de vocês conhecem, né? Mas os que não conhecem, eu sugiro, depois o Jorge vai deixar aqui na descrição do episódio, ele vai deixar lá os canais para que vocês possam ouvir, né? E se deliciar, porque tem muita coisa boa lá para vocês. E em 2006 ele iniciou então o Café Brasil com um compilado de podcasts, né? Que ainda era tudo mato, né? Em 2006 eu comecei a assistir o Geração de Valor, que foi o primeiro podcast que eu ouvi, do Flávio Augusto, Geração de Valor do cacete. Começou junto com você lá atrás, e ele fez uma temporada longa e depois ele parou, né? E o Luciano continuou, tá lá até hoje, vocês vão lá, e ele tem uma diversidade, ele tem umas riquezas de produtos, que começa com o Café Brasil, ele tem o Leadercast, depois ele tem o Cafezinho, que são umas chamadas curtinhas que ele faz várias vezes ao longo da semana. E o que eu acho mais bacaninha de todos, para você que tem filho, ele tem um podcast que é Café com Leite. São episódios curtos, entre 12 e 15 minutos, onde, eu nem vou falar aqui que eu não consigo descrever o quanto isso é legal. Você que tem filho pequeno, vai num conselho meu, ouve e leva para os seus filhos ouvirem também. É do cacete, é muito, muito legal, né? Além de tudo isso, o cara inventou uma nova modalidade de esporte. E esse poucos praticam. Eu, por exemplo, pratico muito pouco. Gostaria de praticar mais. Esse esporte que ele mesmo batizou de fitness intelectual. Portanto, ele se intitula, e eu acho que ele é mesmo um personal trainer de fitness intelectual. Ele vai mexer com a tua cabeça, vocês vão ver aí ao longo do episódio. E eu vou começar agora de um jeitinho diferente, né? Vocês estão vendo que eu estou aqui que eu estou assim até meio emocionado em conversar com o Luciano, que foi, de novo, né? Repito, quando eu ouvia os episódios dele, eu falava, caraca, que negócio legal. E o nosso mercado, né? O aftermarket, não valoriza o tanto quanto deveria. Então eu encontrava alguns amigos, né? Porque o Luciano, na minha época, lá eu assistia ele fazer algumas palestras, ele sempre foi muito famoso pelas palestras dele.
E, porra, cada uma que eu assistia, eu saía de lá mais com vontade de fazer alguma coisa, né? E quando eu comecei a ouvir os podcasts dele, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Eu, como sou um cara rápido, ele começou em 2006 e nós começamos aqui em 2023, é isso, diretor? Acho que 2000, demorou um pouquinho, né? Então, mas estamos lá dando o nosso recado, né? Então, vamos lá. Vamos para mais um episódio do ATM Cast, que sem dúvidas é o mais diferente apresentado até agora. Eu começo aqui contando como é que o meu convidado chegou aqui. Eu conheço essa pegada. Nós temos uma querida amiga em comum, que é a Carlinha Nórcia. Um beijo, Carla, com certeza você vai aí ouvir, assistir o episódio. E a Carla tem um episódio com a gente, se você tiver curiosidade, se é que você ainda não ouviu, você busque lá, tem um episódio com a Carla Nórcia, onde ela conta a carreira dela, o que ela faz atualmente, e um episódio muito bacana, que deu uma audiência muito, muito legal, né? E eu, particularmente, sou um grande admirador do trabalho dela, acho que ela é uma pessoa que faz diferença no nosso mercado, né? Então, aí, nós estávamos aqui ao longo do episódio e tal, e por acaso surgiu o assunto Luciano Pires. E não deu para a gente conversar muito durante o episódio sobre isso, para não mudar o rumo das coisas, né? Depois do episódio, nós fomos comer uma pizza, que era ao vivo o episódio. Eu, minha mulher, ela veio com o marido dela aqui. Nós fomos comer uma pizza e lá a gente exercitou o assunto Luciano Pires. O tempo passou e um dia eu liguei para ela e falei, Carlinha, você não consegue fazer um convite pro Luciano para que ele venha aqui bater um papo com a gente? Ela fez, o cara aceitou na hora e aqui estamos nós, né? Começando agora para valer, assim como faz o melhor podcaster do Brasil, eu vou começar fazendo 3 perguntas que essas você não pode errar, porra. O resto você pode chutar à vontade. Bem-vindo, Luciano. A pergunta só a seguinte, ó. Bem-vindo. Vai lá. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Quero primeiro, grande Beirão, prazer em encontrar. Eu estava pensando com meus botões aqui. A última vez que nós nos vimos foi há 20 quilos atrás. É verdade. Meu nome é Luciano Pires, minha idade é 68 anos e o que eu faço? Eu agito de montão. Eu sou um personal trainer de fitness intelectual. Eu ajudo o seu cérebro a ficar em forma. A barriga pode ser de chope, mas o cérebro tem que ser tanquinho. Quem não tem o cérebro tanquinho, tem ele gordinho, preguiçoso, etc. e tal. Então, nos dias como os de hoje, o cérebro tem que estar tinindo, e é isso que eu faço, distribuindo aí as iscas intelectuais para a turma agitar um pouco. Transformar cérebros em cérebros. É isso a pegada. Cara, mas para você que nos ouve aí, eu não sei qual é a sua idade, né? Nossa audiência, em sua grande maioria, Luciano, são varejos pequenos e médios. Uhum. Tem bastante distribuidor também que ouve, tem fabricante, representantes comerciais, enfim, né? Mas a grande maioria é varejo pequeno e médio, né? E a gente vive insistindo aqui, quando a gente traz alguns convidados de peso aí, né? A gente tem uma boa parceria com o Sebrae, com o IKEA, né? A necessidade que essa juventude aí que nos ouve tem de praticar esse tipo de esporte, que é o fitness intelectual. Uhum. Né? Para se preparar para um mundo que está se transformando numa velocidade muito grande. Sim. E o nosso mercado, o aftermarket, né? Ele vem perdendo muitos talentos à toa. Né? E um dos talentos foi você lá atrás. Acho que você começou com essa onda de pessoal bom sair do mercado. E nós achamos, né, nós, Sebrae e todos os sindicatos que a gente apoia aí, principalmente Sindirepa e o Cinco Peças, que tem mais a ver com o nosso público, né? A dor que hoje o empresário, seja ele varejo, distribuidor, fabricante, tem para retenção de talento. Uhum. Tem ficado cada dia mais difícil. Beira, eu circulo por todos os segmentos, né? Como o trabalho que eu faço aí, eu saí do mercado de autopeças, tanto do OI quanto da reposição, para estourar minha bolha, né? Eu achei que eu podia falar para o mercado maior e fui para falar com todo tipo de mercado. Então, hoje eu atuo no agro, na indústria, em todos os segmentos que estão aí. Esse problema não é do mercado de reposição, não, cara. Esse problema é do Brasil. Eu não me arrisco a dizer até que é do mundo, mas do Brasil, ele está presente em todo lugar, cara. Tem uma falta absoluta de talentos que é um negócio absurdo. O que é meio estranho, porque eu
Tem um texto que eu escrevi há um tempo atrás chamado Desemprego Qualificado. Era o nome, desemprego. Que eu discuti o seguinte, falei, cara, a taxa de desemprego está gigantesca, mas eu conheço um monte de gente boa que não consegue emprego. Então tem alguma coisa errada. Não é que não tem emprego. Emprego tem. Está faltando é acertar quem está no lugar certo. Então o pessoal se queixa. Cara, eu estou com uma vaga aqui, não consigo preencher, porque só vem currículo e gente que não serve para isso, né? Então, tem algum problema acontecendo, sabe? Antigamente, eu me lembro eu entrei no mercado de autopeças em 82. Fui sair em 2008. Então, são os 26 anos. 26 anos. E num momento maravilhoso, porque anos 80 e 90 e começo dos anos 2000, o que aconteceu nesse mercado no Brasil foi uma revolução, né? E eu dei sorte de estar dentro dela. Então, assisti a abertura dos portos pelo Fernando Collor, né? E a loucura que aconteceu naqueles anos, de 90 para frente. E eu acho que alguma coisa aconteceu que o fator humano não acompanhou o desenvolvimento tecnológico que a gente assistiu ali, né? E é uma coisa muito estranha, porque outro dia eu parei para tentar colocar o meu trabalho embaixo de um guarda-chuva, né? Falei, bom, fica difícil explicar o que eu faço, como é que eu faço, eu tenho que dar um jeito de botar embaixo do guarda-chuva. E eu olhei e falei, bom, de tudo aquilo que eu faço, eu estou ajudando a desenvolver liderança. Aí criei o nome, liderança nutritiva, né? Que eu falo, o que tem de diferente isso? Não, líder nutritivo é aquele que eu quero ficar perto. Aquele que quando o chefe entra na sala, ninguém fala assim, fica quieto que o chefe chegou. Não, ele entrou, o pessoal, puta, que legal, ele tá aí, eu quero ficar perto dele. Esse é o líder nutritivo, né? Nunca se falou tanto de liderança, nunca se escreveu tanto a respeito, nunca teve tanto curso, tanto vídeo, nunca teve tanto debate sobre liderança. E, ao mesmo tempo, eu nunca vi uma falta tão grande de gente capaz de exercer liderança. Então, aconteceu alguma coisa que tem tudo a ver com esse teu comentário. O mercado está diferente, as pessoas não estão dispostas a correr o risco que eu e você corríamos. Eu não consigo enxergar hoje um cara de 25 anos carregando um eixo cardan nas costas para entrar no Parque AMB de gravata e feliz por fazer aquilo, né? Não, isso não se faz, né? Então, eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu não sei se é uma consciência nova, eu não sei. Tem muito a ver, Luciano, contribuindo aí com esse crescimento tecnológico. Então, hoje a molecada tem a geração Z, né? Os caras têm, na palma da mão, a hora que eles querem, tudo que é tipo de informação, muita coisa produtiva e muita coisa improdutiva também. E estão enxergando um monte de gente se dando bem. Se dando bem, fazendo porra nenhuma. Uma coisinha dessa aqui. Fazendo porra nenhuma, modo de dizer, né? Mas com profissões que, à vista dos jovens, são agradáveis. Por exemplo, ser influencer, ser pagodeiro, jogador de futebol e funkeiro, essas coisas. É aquela visão que a gente tinha. Lembra na nossa época lá? Eu quero ser o dono da firma. Porque se eu for o dono da firma, eu não vou ter um chefe para me encher o saco, trabalho a hora que eu quiser, né? Faço o que eu quiser, tiro férias quando eu quiser. E ganho dinheiro pra cacete. Que é aquela visão de quem tá fora, né? Quando o cara entra e senta na cadeira, para não falar em outra coisa, que né? saudade do tempo que eu era funcionário, que eu tinha minha CLT ali, né? E com essa molecada é a mesma coisa, cara. Tem tanta gente. O cara entrou aqui, eu fiquei sabendo que pro cara fazer um post aqui, ele faz um Reels e ganha 40 mil reais por aquele Reels. Eu também quero isso, né? Só que para cada 1 milhão que tenta, não dá certo. E os outros 999.999 vão fazer o que da vida? Né? Então, esses caras vão ter que estar trabalhando CLT em algum lugar. Vão estar trabalhando num banco, vão estar trabalhando numa indústria, vão estar num balcão, vão estar numa loja de autopeças, porque o mundo tem que andar, cara. Ele tem que funcionar, né? Então, a gente não pode abandonar ou achar que um é melhor que o outro. Todo mundo quer ser Neymar, cara. Não vai ser. Não, e quem não vai ser o Neymar vai ter que se virar com aquilo que existe por aí e ser o melhor que ele puder naquilo, né? Que é uma coisa que eu acho que não vai mudar nunca, né? Que o pessoal da esquerda fica meio bravo, né? Quando a gente fala a tal da meritocracia, né? Cara, a minha função é ser balconista de uma loja de autopeças, né? Qual é a minha perspectiva de futuro aqui e o que eu quero para mim? Bom, cara, eu quero ser o melhor balconista de loja de autopeças do mundo. Primeiro, eu vou ser o melhor da loja. Depois eu vou ser o melhor do bairro. Aí eu vou ser o melhor da cidade. E depois do estado, do país, até ser o melhor do mundo, né? Por quê? Porque a hora que eu boto esse tipo de mindset,
Cara, eu estou preparando meu caminho para ser o dono da loja no futuro. Isso aí. Se eu sou o cara do balcão puto porque eu trabalho aqui e eu não gosto do que eu faço e faço meia boca, eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Outro dia, eu escrevi até um texto e fiz um podcast a respeito, né? Eu estava lançando o meu livro e liguei para um amigo meu, falei, cara, eu tô com ele na mão, quero te dar um de presente, pô, vamos nos encontrar. Ele marcou numa uma padaria lá em Moema, uma padaria muito legal em Moema que eu não conhecia ainda, né? Falei, pô, legal, eu vou aí. Fui lá na padaria, ele estava lá, já sentado lá, era de tarde, 2 horas da tarde, não tinha quase ninguém, estava ele sentado numa mesa, eu cheguei, fui até lá com ele, com um livro na mão, pô, dei o livro para ele, cara, pô, vamos autografar para você. Não tinha caneta. E tinha 2 meninas atendendo ali, bem jovens, 2 meninas, né? E aí eu acenei para a menina, peguei para ela, você tem uma caneta aí? Ela, não, eu não tenho caneta, eu trabalho com palm aqui, né? Eu tenho, então, mas a sua amiga tem? Não, ela também não tem. Então, você me consegue? Caixa, lá, Você me consegue uma caneta? Um minutinho. Sumiu a menina. Passa um tempo, eu conversando com ele, não vem caneta, nada. Eu olhei para a menina, e aí? Ela veio e falou, não, não tem. Eu falei, mas você falou no caixa? Não, o caixa também não tem. Eu falei, cara, mas não é possível. Você está com medo? Peraí que eu vou lá. Eu levantei e fui no caixa. Escuta, tem uma caneta aqui? Não, também não tem. Eu falei, cara, mas onde é que é o escritório de vocês aqui? Aí um cara na fila falou, não, eu tenho aqui. Ele me deu a caneta e eu vim assinar o negócio. E eu estava comentando com esse amigo meu, eu falei, cara, na cabeça dessa menina, ela não foi contratada para arrumar uma caneta para o cliente. Ela foi contratada para fazer o pedido dele e deu, cara. Não me peça absolutamente nada a mais. Se você pedir, eu não vou fazer, porque eu não sou paga para ir no escritório pegar uma caneta para o senhor, né? Bom, eu olhei e falei, essa é a realidade dela. Agora, se uma delas falasse o seguinte, peraí, não tem, mas eu arrumo, e fosse atrás e trouxesse a caneta, a minha relação com ela seria diferente. Talvez o gerente dela ia, opa, tem uma aí que resolve, cara. As outras pararam. E essa aqui foi buscar o a mais, né? Então, isso vale para qualquer profissão. Vale para qualquer lugar que você tiver. Então, essa é a pessoa que eu quero ter comigo. E estão muito raras essas pessoas, né? Você não tem encontrado mais gente disposta, cara, vou dar o melhor de mim, né? Vou fazer o melhor possível, mesmo que não seja do meu escopo. Eu não sou pago para fazer isso, mas eu vou resolver seu problema. Você já pensou se todo mundo agisse assim? Nossa, seria tão lindo. Mas na nossa época era mais assim. Mas era assim. Não estou querendo ser saudosista, não. Acho que cada um vive seu tempo, você jovem, né? Porra, nós, baby boomers aqui, porra, gostaríamos muito de ter a idade de vocês, né? Mas o nosso tempo passou e na nossa época a coisa era muito mais relacional. E muito mais pessoal. Nesse ponto, eu posso garantir para vocês que era muito mais gostoso. Você conhecia de fato as pessoas. Eu sempre falo aqui, Luciano, que o nosso setor, ele não é sexy. Em algum lugar eu ouvi esse sexy. Sexy por quê? Porque o jovem fala, porra, meu negócio, né? Trabalhando numa oficina mecânica, porra, graxa, pastilha de freio, tirar o pneu, calor, eu fico suado, né? Balconista de loja, porra, atender o mecânico chato, porque ninguém que vai numa autopeças, ele vai feliz. Ele vai porque ou o carro dele quebrou, tá com problema. ou o mecânico tá indo porque um cliente levou o carro quebrado lá. Não, nós estamos tratando de um assunto corretivo. Né? Que pouca gente faz a manutenção preventiva. Né? O que acontece? O tratamento, a gente percebe isso aí, né? A conversa ela está ficando escassa. Então, assim, um jogo de pastilha de freio sei lá, da Meriva, legal, tá aqui. O cara não oferece o fluido de freio, não oferece o disco de freio, não oferece um produto complementar para agregar valor à venda. Né? O que acontece? Como você falou da menina lá, da atendente do balcão da padaria. A mesma coisa você que está aí na frente de uma loja, que você é um balconista, quando você interage com o seu cliente, primeiro, da próxima vez que ele vier, ele vai querer falar com você. E o que você ganha com isso? Porra, você ganha não só o relacionamento, como você ganha experiência e o melhor de tudo, você ganha a oportunidade de o seu superior, seja o dono da loja, o gerente da loja, perceber e falar, porra, esse menino Luciano aí, porra, é do cacete, o cara interage, o cara é educado, o cara é prestativo, o cara é atencioso. E aí você pode melhorar a sua remuneração, inclusive. Até porque, se você não melhorar onde você está... Vou promover algum dos meninos aqui. Qual é que eu vou escolher, cara? Vai ser aquele cara tem um ali que eu já saquei. O pessoal adora ele, esse cara tem... Ele é bem respeitado pelos clientes, todo mundo elogia, é ele que vai, cara. É ele que vai, né? E essa coisa de você ter a empatia pelas pessoas, né?
Isso é que eu tenho visto desaparecer um pouco, cara. Eu chego lá com um problema e, cara, o problema é seu. Peraí, vamos ajudar a resolver, né? Eu tive uma encrenca essa semana atrás com o Airbnb. Eu aluguei um apartamento no Airbnb por uma temporada grande. Eu tava reformando meu apartamento, preciso ficar em outro lugar, né? Aluguei por 60 dias. Veio a primeira cobrança, primeiro mês, depois o segundo mês. Primeiro mês de cobrança, quase R$5.000. Paguei adiantado e vou para o apartamento. Chego lá, o apartamento é pavoroso, né? É tudo ruim no apartamento, né? Fiquei 3 noites e falei, cara, não dá. Não dá para ficar. Dá, é muito ruim isso aqui. O Airbnb, eu não quero mais, eu vou deixar porque não tá legal. O apartamento não é como disseram que ia, tem coisa aqui, são problemas, tá bom. Como é que a gente faz para eu cancelar aqui? Não, é só o senhor apertar o botão no cancelamento aí. Pois é, mas antes deixa eu falar com a mulher que me alugou. Tratei com ela antes, né? Tudo certinho. Aí, dona fulana, olha, eu não vou ficar mais no apartamento, não deu certo, não ficou, eu tô saindo aqui. Das 60 noites, eu só fiquei 3. Eu queria saber como é que é o cancelamento. O senhor fale com a Airbnb que ela vai dizer como é que é. Ligo para a Airbnb, eu vou falar com a mulher para ver como é que é. Aí me manda um recado dizendo o seguinte, dane-se. O senhor pagou, seu dinheiro não volta mais, porque a nossa política, a política de cancelamento que ela escolheu é a restritiva. O seu dinheiro não volta. Cara, peraí, mas eu só usei 3 noites. Pois é, mas é na política aqui. Falei, vem cá, a taxa do Airbnb volta? Não volta. A taxa de limpeza volta? Também não volta. Nada volta. Eu falei, cara, isso é ilegal. Não, mas é a política nossa. Mas, cara, isso é contra o código. É a política nossa. Liguei para minha advogada. Falei, olha aqui, ó, eu vou entrar com um processo contra eles. Qual é o valor da causa? R$5.000. Luciano, esqueça. Você vai perder. Você pode correr o risco de gastar, perder. Ainda se você perder, vai ter que pagar o advogado. O cara entuba essa que é sua. Falei perfeitamente. Falei com a dona do apartamento, falei com o Airbnb, falei com a minha advogada. Nenhum dos 3 resolveu. Eu vou ao único lugar onde a justiça funciona no Brasil. Que é onde? No X. Fiz um post no X marcando Airbnb. Aconteceu assim. Cara, 40 minutos, Airbnb entra em contato pelo X. Luciano, mande para mim os dados que a gente vai rever esse assunto. Passa mais 1 hora, entra um e-mail para mim. Entra uma ligação para mim em inglês, impossível de conversar, porque estava quebrando muito, não dava para... Aí entra um comunicado para mim em inglês. Mr. Luciano Pires, eu sou o Alan, do setor de Customer Relationship do Airbnb, lá nos Estados Unidos. Eu vi seu caso. Nosso pessoal no Brasil fez direitinho by the book. Mas eles podiam ter sido mais delicados no trato aqui. A gente examinou o seu caso e nós vamos devolver para o senhor 100% do dinheiro que o senhor colocou aqui. Não contente, eu sei que o senhor teve que ir para outro Airbnb. Provavelmente o senhor teve que pagar em cima da hora. Deve ter pago mais caro. Eu vou examinar aqui e vou devolver para o senhor o dinheiro que o senhor pagou a mais por reservar em cima da hora. Dali a pouco o cara me manda um e-mail, estamos devolvendo para o senhor mais uma grana. Bom, resultado. Num determinado momento, eu queria ver o diabo e eu não queria ver o Airbnb. Eu não queria tratar com ninguém do Airbnb. Esses caras, para mim, acabaram, cara. E eu fiz um post puto da vida. No momento seguinte, eu já sou o maior defensor do Airbnb que tem no Brasil. Continua usando o serviço Claro dele? Que sim. Tirei aquele post e botei um post elogioso. Falei, cara, olha só. Aí, onde é que eu quero chegar aqui? Né? Precisou subir a encrenca até bater num cara que tenha empatia. E esse cara olhou e falou, pera um pouquinho, cara. A molecada seguiu a regra do livro. Mas nós estamos falando de uma coisa que vai além da regra do livro. Eu sei que está escrito aqui que se o processo escolhido for restritivo, o dinheiro não é devolvido. Mas, cara, não tem a menor lógica. Lê isso aqui. O cara usou... E se fosse comigo, cara? Eu ia ficar puto da vida. Pera aí que eu vou resolver o dinheiro dele, o lance dele. Eu desconfio que a mulher recebeu o valor total. Uhum. E o Airbnb falou, pera aí, eu vou devolver para ele, porque não é que é ilegal, é imoral. É imoral o que está acontecendo aqui. Mas teve que subir e foi bater lá num gringo, né? Então, cara, esse negócio podia ter parado no Brasil. Uhum. Podia ter sido resolvido aqui no Brasil. Mas não foi. Todo mundo cruzou os braços, porque está escrito, é assim, dane-se o senhor. Eu falei, cara, mas não pode. Então, esse tipo de sensibilidade, sabe, de você entender que a hora que você chega para mim com um problema, eu vou me esforçar de todo jeito para resolver o teu problema, mesmo que não seja da minha alçada. No mínimo, eu vou pegar a sua mão e levar você até o cara que pode resolver e vou acompanhar para ver se foi resolvido. Cara, é o que faz toda a diferença. Eu vou te amar, entendeu? Eu, como cliente, eu sempre brincava com a turma que trabalhava comigo, eu dizia para a turma o seguinte aqui, ó.
O cliente, quando liga para nós, ele está com um problema. No momento em que ele liga, ele não quer que o problema seja resolvido. Ele quer ter certeza que ele está sendo ouvido e respeitado. Então, primeira coisa, ouça, respeite o cara e diga para ele que você está cuidando dele. Você já resolveu 90% do problema. E aí você vai resolver o problema, entendeu? Então, cuide desse primeiro contato, que é exatamente esse que você falou agora há pouco, né? Uhum. Falou, cara, vamos um pouco além, deixa eu abraçar o cara aqui, deixa ele entender que ele foi... Quando eu encontro alguém assim, cara, eu me entrego para a pessoa. Cadê? Onde é que você ensina isso? Qual é a escola que ensina isso, entendeu? A não ser o exemplo do cara que estava, o mais antigão que estava atrás de mim. Pô, eu vi como é que esse cara funciona, eu quero fazer como ele, né? Então isso parece que se perdeu, cara. Isso acabou, tá todo mundo com pressa. É tudo por dinheiro, cara. Eu vou te atender, quanto tem para mim aí? O que eu ganho com isso? Se eu não ganho nada, eu vou desfazer de você. E, né? e o modelo das empresas hoje, né, Luciano? As empresas que se dão bem num prazo de tempo curto são as famosas startups hoje, mas que também a cada 100, uma dá certo, duas dão certo. E estão atropelando tudo. E essa molecada, né? Veja, novamente, morro de inveja da molecada, queria ter a idade deles e a oportunidade que eles têm. Parece dois dinossauros aqui, né? Se queixando, antigamente cada um. Porque era no meu tempo. Não, era legal no nosso tempo, mas é legal também hoje. Seria legal também hoje, né? Eu gostaria muito. E em linguagem de startup, e na linguagem gringa desse cara do Airbnb que te atendeu lá, isso chama-se accountability. Está na minha cabeça isso aí. O que é accountability? É você se preocupar com o outro lado e saber relacionar esse problema para realmente resolver. Então eu vou puta, não está na minha alçada de resolver. Pô, mas eu vou falar com o meu gerente, é um absurdo. O seu Luciano pagou 2 meses, usou 3 noites. É um absurdo, o seu Luciano tá puto. Eu preciso ajudar o seu Luciano a resolver o problema. Então eu vou lá no meu chefe Jorge, eu falo, Jorge, seu Jorge me ajuda aqui, olha, o seu Luciano pagou tal, e por mais que seja a norma do Airbnb, pô, não me ilegal, parece... no mínimo é ilegal. Não me parece justo. É ilegal, cara. Não é? Então vamos ajudar a resolver o problema? Então isso tá realmente faltando. Né? Mas só para a gente não ficar redundante e parecer dois dinossauros reclamando da vida aqui, sabe que eu queria aproveitar teu tempo aqui, Luciano, para a gente falar acerca do que você via no nosso mercado antes de você sair, porque tem uma passagem interessante que eu vou pedir para ele contar para a gente. No determinado momento, deu uma louca nele, enquanto ele ainda era autopeças, né? Ele estava lá na Dana, executivo da Dana, bem-sucedido, tranquilo, voando na carreira, reconhecido, ganhando prêmios internacionais, e o cacete, estava feliz da vida. Um dia dá uma louca nele, ele acorda assim, ele fala, porra, meu, vou escalar o Everest. Cara, e eu acho que durante essa vez, eu posso estar enganado, tá? A gente não combinou nada disso, é papo como a gente fala aqui, né? Papo de boteco, sem combinar pauta nem nada. Você sabe, cara, que eu acho que aquela tua viagem, eu li o livro, ele voltou e escreveu um livro, filho da mãe. Escreveu um livro lá, O Meu Everest, algo assim, é isso, né? O Meu Everest. O Everest. Ele foi lá e escreveu esse livro. E na época, porra, eu acho que o nosso mercado, você divulgou bastante. Foi. Né? Eu acho que no nosso mercado... Porra, cara, pelo menos o pessoal de nível de gerência pra cima leu aquele livro, cara. Deve ter livro, que fez um barulho grande. Fez um 2001, barulho. era 2001. Porra, 2001, olha isso. Estamos falando aí há 24 anos atrás. Né? Então, eu acho que naquele momento, pelo que eu percebi, como eu li o livro, né, eu acho que naquele momento ele teve um ponto de inflexão lá no Everest, porque vocês fazem ideia o que é, né? Eu vou pedir para ele contar um pouquinho. Acho que naquele momento deve ter dado alguma coisa na tua cabeça que fez um clique. Você falou, porra, eu preciso rever o que será do Luciano daqui para frente? E será que o Luciano está feliz fazendo o que está fazendo? Porque você vê, um cara jovem, bem-sucedido na carreira, super valorizado no mercado, com carta branca, autonomia, enfim. Né? Porra, um belo dia o cara resolve, pumba, foi embora. Eu queria saber como é que foi essa transição e se foi de fato um ponto de inflexão. Então, quando eu fiz o Everest, eu tinha 45 anos de idade, né? Então eu já não era um molequinho, já estava mais de 20 anos na empresa. Eu não fui escalar o Everest, eu fui até o campo base do Everest, e tem uma diferença, né? Eu cheguei a 5.600, quem escala vai para 8.850. Tem uma diferença grande lá. Mas só aquilo que eu fiz, para quem não tinha nenhuma experiência... Nenhum preparo, nada. Eu era um executivo atrás de uma mesa a vida inteira. E quando sedentário até. Era sedentário, não fazia nada. Não tinha, não. Eu costumo, na palestra eu até conto, eu fazia aquela academiazinha que a gente faz por remorso, sabe como é? Se me der um treco eu não quero ter remorso, então eu vou na academia, fico ali meia hora, puto da vida e não vejo a hora de ir embora. Pago o mês inteiro 3 vezes.
E sair de lá, vou comer uma pizza, E entendeu? também isso era, como diz o Luciano, 24 quilos atrás. 24 quilos atrás, né? Mas a decisão de ir para lá foi uma coisa assim, as coisas foram se juntando. Então chegou um momento na minha vida, aos 45 anos, que eu estava bem naquilo que eu fazia muito bem aquilo que eu fazia, ou seja, eu estava num estágio muito legal, muito bem sucedido na época. E aí vem uma vozinha que fala o seguinte, vem cá, dá para fazer mais? Eu falo, é claro que dá, mas eu não quero fazer mais daquilo que eu faço. Eu quero mostrar que eu sou capaz de fazer mais fora daquilo que eu faço. O que tem de não usual aí? Pô, cara, eu vou fazer uma viagem. E tem que ser muito louca. E o que tem de viagens loucas por aí? Cara, eu já lia de montão, eu adorava. Eu vou para os Estados Unidos, assisto um documentário do Everest, volto, leio o livro do Everest e falei, cara, eu vou para o Campo Base do Everest. Vou fazer a viagem lá para essa trilha. E escolho logo a trilha louca, né? E aí tem que me preparar. Tem a história toda, tá no livro, a palestra também, né? E quando eu vou para lá, acontece um fenômeno durante a viagem, que não é um fenômeno da viagem ao Everest. É um fenômeno que qualquer pessoa que se dedica com afinco a uma atividade que vai exigir um esforço repetitivo. Então, por exemplo, ali foram 15 dias caminhando. O que eu fazia? Eu caminhava. Se você vai correr uma maratona, são 42 quilômetros que você vai correr. Correr. Se você vai remar ou vai nadar para atravessar o Canal da Mancha, são X horas nadando. É uma atividade repetitiva. Que quando você entra nesse processo, tua cabeça começa e você entra num estado de meditação, queira ou não queira. Você não está caminhando num shopping center, onde tua atenção está a cada minuto numa... Olha aquilo lá. Você está caminhando num lugar onde tem montanhas, a natureza é exuberante, não tem nada acontecendo em volta, e a única coisa que você tem que fazer é andar. E a hora que você entra no ritmo, tudo, tua cabeça começa a viajar. E aí você vai passando a tua vida em retrospectiva. Isso acontece com quem caminha no Everest, com quem corre maratona, com quem nada no Canal da Mancha, com quem faz uma caminhada de manhã, qualquer pessoa que se dedica. Então, ninguém sai impune de um processo como esse que eu passei. 15 dias caminhando, cara. Quando terminou, eu tinha feito uma revisão completa sem ter ido lá para fazer isso. Ou sem querer fazer isso. Mas é impossível. Você está passando, cara, como é que eu engulo um sapo desse tamanho? Eu me lembro de um negócio que aconteceu, cara, por que eu não respondi aquilo lá, né? Outra coisa, e aí você começa, então, a repensar. Quando chega no final, você fala, pô, eu revi uma porrada de coisa. Tem coisas que eu acho que eu não tenho que aceitar mais, tem coisas que eu acho que eu tenho que mudar. E isso só foi possível por causa desse processo. Eu tenho uma história que eu gosto de contar que é muito legal, cara. Eu li uma vez, eu não vou me lembrar onde, mas era uma história de um alto executivo, e isso era nos anos 60. Tá? Era um alto executivo que trabalhava na costa leste dos Estados Unidos, de Nova York, e é convidado para assumir uma posição muito legal na costa oeste, na Califórnia. Né? E era um amigo que entra em contato com ele. Fulano, tá, eu tô com um projeto assim. E o cara, mas eu tô muito bem aqui, eu tenho um baita emprego. Ele falou, pois é, eu tenho um negócio legal aqui. Você não quer vir conversar comigo? Mas eu vou conversar. Mas e o cara falou assim, só que eu quero que você faça o seguinte, você vai assumir um compromisso comigo. Você virá de trem, não vai trazer junto com você nenhum rádio, nenhum telefone, na época não tinha celular, nada. Você não vai trazer um livro, um jornal, nada. Eu quero que você compre a cabine do trem e entre nessa cabine sem nada e faça a viagem até aqui sem ter o que fazer na cabine. Né? E o cara falou, eu não entendi direito, mas eu assumi com ele o compromisso e fui. E fiquei 3 dias para chegar do lado de lá. Falou, resultado, eu fui obrigado a passar o dia todo pensando, eu, comigo mesmo, quando eu cheguei na Califórnia eu tinha tomado minha decisão. Entendeu? Se ele tivesse levado um livro, ele tinha passado aquele tempo sem pensar em outra coisa, a não ser ler o livro. Se ele tivesse, como é hoje em dia, eu saio para caminhar de manhã. Se eu caminhar de manhã ouvindo música, ouvindo um podcast, alguma coisa, não estou dando tempo para minha cabeça parar para pensar. Que é o que tem acontecido conosco hoje. Né? Essa molecada toda não tem mais tempo de reflexão. O tempo que eles têm está totalmente tomado. Eu parei aqui agora. Você saiu ali para tomar uma água, o que eu faço aqui? Eu fico parado pensando. Na hora eu pego meu celular e começo a navegar. Na hora. Minha cabeça nunca mais parou. Então, ninguém tem a chance que eu tive de ficar 15 dias com a cabeça vazia ali, né? E quando eu voltei, eu falei, cara, eu acho que eu vou começar um processo de tratar do meu futuro. Então, 2001, eu vou sair da empresa quando o presidente da empresa sair, que era o Hugo Ferreira. Falou, o dia que o Hugo aposentar, eu saio também. Não teve a ver com você completar 50 anos? Não tinha nada a ver. Eu tinha 45 e falei, quando ele sair, é o meu chefe, a gente está super bem, a hora que ele sair vai mudar tudo aqui, vai ser muito estranho, não vai ficar legal.
Isso foi a decisão que eu tomei. Só que em 2001, quando eu fui para lá, foi mais ou menos 2001, ou 2004, acho que foi, a Dana sofreu um Chapter 11 nos Estados Unidos. E a empresa... Para quem não sabe o que é isso é uma recuperação judicial americana. Houve Ou seja, mudança. Quase quebrou a empresa. Né? As ações valiam $65, passaram a valer 3 centavos do dia para a noite, né? E a empresa, então, teve que se remodelar, teve que vender grandes partes, e ela começou a mudar completamente. Então, o Ferreira saiu em 2004, eu continuei na empresa e saí em 2008. Só que eu fiz, de 2001 para 2008, eu botei em prática um processo de mudança. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me preparar para uma possível saída que eu não sabia para onde era, né? Essa possível saída aconteceu a partir de 2004, quando a empresa quebrou, e de repente chegou um momento em que o budget da área de marketing era usado para pagar o meu salário e o salário do gerente e da assistente que estava comigo ali. A minha área, que chegou a ter 65 pessoas, tinha 3, né? Caraca. Então aquilo estava tão... Mas foi desse jeito mesmo, de 65 para... porque vendeu, o aftermarket foi embora para um lado, não sei o quê, foi vendo, foi diminuindo tudo aquilo lá. E chegou um momento que eu falei, cara, eu já não caibo mais aqui, chegou a hora de eu sair, né? Se não tivesse acontecido isso, talvez eu morasse hoje nos Estados Unidos e seria o cara do marketing lá, né? Quando aconteceu isso, eu já estava num processo de preparação. Então, nada foi... O Everest não foi assim. Foi, deixa eu ver o que eu vou fazer, quando, como é que é. Olha, pô, chegou no momento, eu estou bem de dinheiro, estou com tempo, tenho 30 dias de férias, eu estou bem fisicamente, está na hora de ir, vou para o Everest. Saí da empresa. Cara, estou no processo. O dia que eu resolvi que eu ia sair, eu fechei um acordo com a empresa na segunda-feira, terça-feira, de manhã, eu estava sentado no Café Brasil Editorial, que era a minha empresa. Teve uma escolha no meio do caminho, eu não peguei meu currículo e fui com ele na Cofap, ou na Bosch. Ou em outra multinacional. Para me empregar lá. Eu tomei uma decisão no meio do caminho. Falei, não, eu não vou sair daqui para arrumar um emprego em outra empresa. Você nem esperou ligação de headhunter, porra nenhuma. Nada. Mas eu comuniquei ao mercado que era assim. Anos depois, eu encontrei o pessoal da Cofap, um diretor, e o cara falou para mim, cara, teu nome estava na mesa na época porque a gente ia te buscar. Mas aí a gente olhou e viu que você tinha dito que não queria e que você ia cuidar. Eu contei para todo mundo. Né? Então não veio ninguém atrás de mim, porque eu tinha deixado muito claro que eu estava num projeto de montar o meu... E você sempre teve esse jeitão teu direto de ser, né? Acho que o professor falou... Não ligou o headhunter, falando, Luciano, vem cá. Não ligou. Tinha ligado antes. Enquanto eu estava na empresa, sim. Alguns me procuraram. Mas no momento da saída, eu deixei tão claro aquilo que eu falei, vou... E entrei de cabeça, cara. Já entrei, já montei uma quando empresa. você foi, porque nessa transição, você já tinha o Café Brasil, já era um CNPJ então, aberto e a empresa... O que aconteceu? Quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi o Everest, escrevi depois o segundo livro, que foi o Brasileiros Pocotó, comecei a fazer palestras no mercado de autopeças, foi muito bem, me lembro, e de repente começaram a me chamar fora, porque empresas me viram e começaram a me chamar, e eu comecei a fazer palestras fora também, né? E eu falei, cara, de alguma forma eu vou ter que administrar isso aqui, porque isso aqui é uma outra carreira, que eu vou ter em paralelo com a minha aqui. E aí eu montei o Café Brasil Editorial, peguei minha cunhada, falei, cuida aí, aluguei uma salinha minúscula em Alphaville, e ela ficou lá. Então, de lá para cá, continua. Né? Nasceu em 2001, 2002, o Café Brasil Editorial, que só se transformou na empresa em 2008. Então, quando eu me desconectei da Dana, aí virou empresa. Entendeu? Porque aí eu aluguei um predinho, aí botei gente lá, fiz uma editora, montei todo um projeto aí, que era um projeto legal. É onde você está até hoje? Não, eu já mudei de lá, né? Mas a empresa em si nasceu como uma editora, né? Isso aqui é a livraria. Para quem nos ouve aí, sugiro que vocês depois assistam aí no YouTube, tá? Vale a pena você dar uma olhada. Esse aqui é o da livraria. É a livraria Café Brasil. Eu tenho uma livraria online com mais de 15 mil títulos aqui, né? Mas o site, se você quiser botar, bota o portal cafebrasil.com.br aqui. Aqui tem todos os livros dele e... Mais o diabo. Uma infinidade. Mas aí o interessante, aquele era abril de 2008. Eu saio da empresa, monto a estrutura, um predinho de 3 andares em Alphaville, editora, lanço 3 livros, cara. Em setembro, dá a crise do subprime e acaba o mundo. É mesmo, cara. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Mesmo. Então, eu tinha feito um projeto... Quando você fala, você lança 3 livros, você escreveu 3 livros? Não, eu escrevi um e lancei mais 2 de outros autores. Eu lancei ali, eu estava começando a... Entendi. Eu não tinha ideia na época. Eu sabia que eu queria uma editora, mas eu não sabia ainda que o que me atraía na editora era construir uma máquina de produção de conteúdo. A forma como esse conteúdo chega nas pessoas é um detalhe.
Entendeu? Então, quando a gente fala em editora, olha, esse aqui é o Portal Café Brasil, com os podcasts todos. Quando a gente fala em editora, o pessoal logo pensa, você faz livro. Não, eu posso ter uma editora que faz livro, que faz podcast, que faz palestra, que faz post, que faz CD, que faz uma porrada de coisa, né? E eu não sabia, mas naquela época eu estava me tornando um criador de conteúdo, que é o que hoje está em moda, né? Onde depois esse conteúdo chega até as pessoas de alguma forma, que para mim é um detalhe só, né? Ou através de vídeo, de áudio, de livro. O importante é o núcleo de produção de conteúdo. Sim. Peguei o conteúdo aqui. Hoje se fala um hub, é um hub de conteúdos variados. É uma fertilizadora cultural, o Café Brasil, né? E tem mais de 2.000 episódios de podcast aqui. Quando... É isso que eu não encontrei em lugar nenhum. Porque mais de 1.000 palestras eu vi que você já fez. Sim, são mais de 1.200 já tem. E o podcast tem mais de 2.000 episódios. Caraca, entre todos, né? Todos Café eles. Brasil, o Café Brasil está no... Hoje, à noite, vai ao ar o 970. 970 episódios do Café Brasil. São quase 1.000 só do Café Brasil. Aí você tem Leadercast. O Leadercast tem 369, alguma coisa assim. Cafezinho. O cafezinho está com 150... o cafezinho está com 670. Dá para ver aqui. Olha lá, o cafezinho está com 667 cafezinho. Leadercast 360. O Café Brasil 969. Hoje vai ao ar o 970. O Café com Leite está com 150, alguma coisa assim. Se soma tudo, dá mais de 2.200, né? Mas o que acontece, cara? Dá o subprime, acaba o mundo, acaba o mercado. Para a palestra. E eu tinha feito um plano, quando eu falei, cara, se eu estou aqui na Dana, como diretor da Dana, e já tenho demanda para fazer 50 palestras por ano, a hora que eu sair daqui anunciar... Eu vou fazer 300. Eu vou fazer 150, cara. E com isso eu vou ganhar muito mais do que eu ganho. Então eu montei um plano. E esse plano, eu falei, em 1 ano e pouquinho eu vou estar ganhando muito mais do que eu ganho aqui e vou estar tranquilo, né? Subprime, acaba o mundo, cara. E quando o mundo acaba... Ninguém atende telefone. Não, acabou. Do dia para noite. Eu fui obrigado a me desfazer de tudo. Fiquei com o predinho ainda durante o tempo, mas equipe, editora, acabou tudo. E aí eu tomei uma decisão estratégica. Eu falei, cara, nunca mais eu vou montar uma empresa com um monte de gente embaixo, onde uma crise pode me tirar o tapete. Porque para indenizar todo mundo, falei, você gastou uma bala. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou montar uma empresa do eu sozinho. Isso lá em 2008. Tá. Eu vou montar uma empresa onde eu consiga, eu como um hub de conteúdo, ter em volta de mim uma série de pessoas que vão me ajudar. Então, eu tenho um editor que não é funcionário meu, eu tenho uma produtora que não é funcionária minha, todo mundo conectado em mim. Né? Então, qual era o conceito? Que isso é divertido, né? Eu quero ser tão merdinha que a hora que o tsunami vier e passar, eu fico boiando. O tsunami derruba todo mundo e eu sou tão merdinha que eu... Então, o que aconteceu? Passaram-se X crises e eu continuo o Café Brasil, cara. 2008 para 2025 são 17 anos. Eu tô, não é isso? É isso eu aí. tô há 17 anos com o Café Brasil, eu vi gente quebrar de montão e eu não quebrei porque eu fui... É tão enxuto o negócio que pode vir a chuva que vier, eu tô... Tem que aproveitar o momento aqui, mandar aí recomendações, um abraço pro Lala. E pra Cissa. Que o Luciano, ele sempre fala assim, né? Pra quem ouve, conhece isso que eu vou falar. Ele fala assim, esse programa aqui é feito por 4 pessoas. 4 pessoas. Eu, Lala, a Cissa e você que tá aí do outro lado. É isso aí. Porque qual é o lance aqui? Ó? E funciona para nós aqui agora, né? Do outro lado desse microfone tem um cérebro ouvindo a gente. Né? E o que nós estamos fazendo aqui é construindo uma conversa. Esse cérebro que está nos ouvindo é como se fosse uma tela. E nós estamos pintando naquela tela. Né? A gente está jogando tinta. Quem vai dar formato é a pessoa que está nos ouvindo. Então, esse cara compõe junto comigo. Então, quando eu escrevo o Café com Leite, os Pássaros das Férias, a Bárbara vai entrar aqui com a Babica e elas vão narrar uma história que vai se solidificar na cabeça de quem está ouvindo. Logo, a pessoa que está ouvindo é coautora. Né? Porque a Bárbara vai descrever um morcego, mas o morcego vai ser feito na cabeça dessa pessoa. E se eu pegar um morcego que você imaginou e o morcego que eles imaginaram... É diferente um do outro. Logo, vocês são coautores. Eu falei, cara, é claro, tem que estar junto. Então, são 4 pessoas. Nós 3 que jogamos a provocação e você que solidifica aquilo tudo, né? Essa é a mágica do podcast, né, cara? Cara, de novo, chamo tua atenção. Você tem filho pequeno em casa? O Café com Leite é legal para criança de até quantos anos? A gente fala de 4 a 12. Tá. 4 então a 12. aí, você tem um filho nessa idade, faça uma surpresa para eles e para tua mulher também.
chega em casa, fala, vamos assistir aqui, vamos ouvir um episódio do Café com Leite. Vai lá no canal do Luciano e busca. Isso, e faz assim, escolhe qualquer um. Porque todos são legais, mas deve ter algum que o Luciano fale aqui para você que vai assistir pela primeira vez, que vai chamar a tua atenção mais. Primeira coisa, não é assistir, é ouvir. Ouvir, é verdade. Porque não tem vídeo. É de fato podcast, que o nosso aqui é um videocast. Exatamente. Não tem vídeo por uma opção nossa. Tá. Né? Por quê? Porque o vídeo é limitante. Sim, sim. O vídeo limita a tua criatividade. Se eu chegar... Eu sempre... Tem um episódio... Principalmente para criança, né? Tem um episódio que fala... Chama-se O Lobisomem, é o nome do episódio. O Café com Leite chama-se O Lobisomem. E elas duas contam por que nós escolhemos fazer áudio e não fazer em vídeo. Não era melhor fazer um vídeo lindo, maravilhoso, e ir pro YouTube e explodir? Pois é, só que é o seguinte, cara, o vídeo limita. Como assim limita? Se a criançada adora vídeo, claro que limita, cara. Porque se eu fizer um vídeo descrevendo para você o lobisomem, você vai ter que montar o lobisomem na tua cabeça. Tem você e teu irmãozinho. Cada um montou, assim. E aí você vai conversar um com o outro e ele vai dizer, não, o meu lobisomem é preto, ó, o meu é marrom. O meu tem olho vermelho, o meu tem olho amarelo. O meu anda de 4, o meu anda de pé. Então, isso é de uma riqueza de imaginação maravilhosa. Se fosse um vídeo, não era o lobisomem de nenhum deles, era o lobisomem do cara que desenhou o vídeo. Então, o vídeo limita a criatividade, né? É que nem um livro. A criançada lendo um livro, quando ele pega, ela entra naquele universo e imagina aquilo tudo, né? E o podcast é a mesma coisa. Então, a gente escolheu isso para cuidar da imaginação das crianças. É evidente que em algum momento nós vamos ter que ir para o vídeo, porque eu não posso nadar contra a corrente, nem que seja para atrair a turma para ouvir ali, né? Mas é um projeto muito legal, cara, porque é um projeto que fala para a família. Então, não é aquela história, que nem a turma faz hoje em dia, dá o tablet para esse moleque parar de mexer o saco. Pô, pelo amor de Deus, entrega ele, assim ele não enche o saco. E fica a família interagindo e o moleque num tablet dele, jogando sei lá o quê, se bobear o tigrinho, né? A gente não entrou nessa. A gente falou, eu vou fazer um podcast para ser ouvido pelo pai, pela mãe e pela criança. Né? A criança pode ouvir sozinha? Pode. Mas nenhuma criança chega no podcast sozinha. Ela só vai chegar... Eu acabei de tocar para os meninos aqui, eles ouviram uma mensagem de uma criança. Ah, pai, eu sou fulano, eu estou aqui em Belo Horizonte, vim passar a semana do saco cheio aqui com minha prima, e nós estamos na casa da minha avó, e minha avó apresentou para a gente o café com leite. Olha que legal, então, tem que ter um adulto para mostrar para a criançada isso aqui. E a maioria escuta indo para a escola, levando dentro no do trânsito. Carro, pai, mãe, e a gente sabe disso. Então, a gente constrói programas com conteúdo tal que quando termina, cara, é irresistível. Se o pai e a mãe viram para a criança, gostou? Gostei. O que você entendeu? Cara, dá uma discussão gigantesca em cima de um tema que um pai e uma mãe jamais falariam com a criança. Então a gente escolhe a dedo lá, cara. A gente tem programa sobre política e não é partidário. A gente fala de política, a política não fala de partidos, né? A gente tem programas sobre formação de caráter, programas sobre sentimentos, o que é medo, o que é ansiedade. As duas discutindo e contando o que é. Quando termina aquilo, o pai vira para a criança e fala, e aí? Entendeu agora por que você é tão ansioso? Puxa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, pai, a Babica falou tal coisa, e depois a Bárbara disse isso. Então, da próxima vez, eu tenho comentários aqui da mãe mandando pra gente um comentário dizendo, cara, eu tenho que te contar uma história, bicho. Eu fui medir, isso é real, eu fui medir a temperatura da minha filha, que eu achei que ela estava com febre, ela se mexeu e caiu no chão como é que chama? O termômetro. O termômetro. E partiu o termômetro, quebrou o termômetro. E eu fiquei louca, levantei a voz, fui brigar com ela, e ela virou para mim e falou, mamãe, conta comigo. 1, 2, 3. Ela tinha acabado de ouvir o episódio sobre raiva no podcast, onde a Babica dá essa dica. Olha, se acontecer com você, para e conta. A menininha ouviu e virou para a mamãe, conta comigo. 1, 2, 3, 4. Cara, e a mãe manda a mensagem e fala, bicho, olha o que minha filha acabou de fazer. E minha filha tem 4, 5 anos de idade, né? Então, eu falo disso com esse tesão todo aqui, porque, cara, eu construí uma carreira todinha conversando com adulto. Meus podcasts sempre foram para adultos. Quando eu decidi que eu ia fazer um para criança, eu não tinha a menor ideia de como esse público reagiria. E é um público que, ao mesmo tempo que não tem papas na língua, também não tem filtro. Então, elas reagem e elas mandam mensagem
conversando com a Babica. Que elas ouvem, aí elas dão o testemunho delas, e o pai fala assim, grava lá, responde pra Babica, e ela vai e pra conversa. Bárbara. E a Bárbara é uma pessoa, a Bárbara Stock, né? Que trabalha comigo e faz a apresentação do programa. Que, aliás, Bárbara, fantástica, impressionante você. E ela faz o programa, e ela é a locutora do programa. E a Babica não é um personagem, a Babica é um avatar. É um avatar que mora no celular dela, que é uma menininha de 9 anos de idade, que é o avatar da Bárbara, criança. Então o programa inteirinho é um diálogo, a Bárbara conversando com o avatar dela. Elas estão o tempo todo batendo um papo ali, trocando uma bola, né? Então, quando alguém liga para a Bárbara, conversa com a Bárbara. A Babica é um personagem, né? Mas as crianças entram em contato e conversam com as duas. Bárbara, eu te amo, Babica, eu te amo. Beijo, Babica. Então, criou-se um universo ali que, cara, não tem nada igual no universo não tem. adulto. Né? Não tem. Adulto é chato pra cacete, cara, é crítico, é aquela coisa pentelha. Você tem que pensar 2 vezes, tem dificuldade em suspender descrença. A criançada tá de braço aberto, cara. Manda a bomba que você quiser, que eles vão interpretar e vão trazer aquilo de uma forma que você não esperava. Eu tenho criança de 7 anos de idade que manda pra gente uma mensagem explicando como é que ela entendeu a Caverna de Platão. Nós fizemos um programa a respeito. E ela foi explicar a Caverna de Platão. Você falou, cara, 7 anos de idade? Sim, senhor. Que legal, né? Então, há um mercado para isso é muito legal. Eu aposto que o futuro vai ser alguma coisa assim. E é uma tremenda de uma luta, porque tem que fugir das ondas que tem por aí. Então, todo mundo vai para o YouTube. Eu falo, não vai para o YouTube nada, cara. Bota um foninho no teu ouvido. Ah, mas isso é contra. É. Mas ninguém está fazendo isso. Bom, nós estamos. Entendeu? Mas não é assim que se faz. É. Não, mas tem que entrar no Google Trends, pegar o que todo mundo está falando e falar a respeito. Não, eu não quero que o Google me paute. Eu quero me pautar. Eu vou trazer um assunto que não está sendo falado. Ah, não vai dar audiência? Não vai. Paciência. Quem vai me ouvir vai ser meia dúzia de caras que estão interessados em algo além do que o modismo que está por aí, né? Então isso tudo é uma quebra de paradigma. Né? Total, né? E ó, vou falar uma coisa de novo, aí, olhando para vocês sabem que eu não conto história aqui, não tem papo furado, né? E eu tenho 4 filhas, né? E nós temos um grupo da família. Então, a mãe delas, né? Que eu sou separado dela, tenho a minha segunda mulher. Mas eu tenho um grupo com a minha ex-mulher, que é uma puta mãe, né? Puta mãe, pega até meio mal. Não, né? tá bom. Você não pode inverter. Mãe puta. Você não pode inverter. Não, falei certo. Então, é uma puta mãe. E eu tenho 4 filhas, a mais velha com 40 e a mais nova com 28. Né? E eu toda vez que eu ouço um café com leite daqueles bacana, que só a Bárbara sabe fazer, hoje eu descobri que é o Luciano que escreve, mas a Bárbara, ela dá vida, ela é impressionante, a voz dela, o quanto ela é agradável e o quanto ela cria essa Babica aí, que é uma voz transformada, que ela mesma faz. Do caralho, é um negócio lindo. Então eu mando para elas ouvirem. E tem 2 coisas, eu vou te sugerir de novo. Manda um episódio aí qualquer. O Luciano não falou um legal para... Eu falei o do lobisomem. O do lobisomem. E o do hino nacional. Esse cara, aí é do hino cacete. Nacional, maravilhoso. Do hino nacional é bacana. Aí você pega e outra coisa que você vai fazer, vai por mim. Tem um episódio, esse é do Café Brasil, não é do Leadercast, é da Luciana Pires. Luciana Pires... Ah, sim, é o Café Brasil, eu não vou me lembrar agora das vozes femininas, cara. Eu não vou me lembrar o número dele aqui agora. É o do Queen lá, da música... então esse é outra coisa. O da Luciana é um que fala das vozes de mulheres. Que também é legal pra cacete. Isso. Aquele que você tá falando é o Café Brasil 275. Mas é a Luciana que... Não, o Café Brasil 275, o Bohemian Rhapsody, sou eu que apresento. A Luciana apresenta um Café Brasil 700 ou 800. É verdade, assim, que aí é daquela... Sobre vozes de mulheres. Voz de mulher, isso, exatamente. Então, assim, ó, 2 sugestões aí. O primeiro, esse 275... Café Brasil 275, tá, Bohemian Rhapsody. Olha, se você gosta de Queen, se você é da nossa geração, com certeza gosta. Vai chorar. Você vai chorar. E se você não é da nossa geração, vale a pena para você entender o que é música, né? E o que o cara tem de bom gosto musical e como ele comenta como foi feita aquela música do cacete. E depois ouçam da Luciana. Luciana Pires é a sobrinha dele. Olha o nome, Luciana Pires, quer dizer, é a versão dele feminina, né? Também me parece uma pessoa extremamente inteligente, é uma artista, ela é uma cantora. Sim. E leva aquela dura vida de cantora, né? Sim. Que não é fácil para ninguém. E aí eu fui fazer um programa
sobre vozes femininas, cantoras femininas, né? Cantoras Falou, femininas. quem que eu vou chamar aqui? Não, eu abro o programa dizendo o seguinte: bom, eu não tenho lugar de fala para apresentar, então eu vou sair de cena e aí entra ela. Luciana Fala, Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Luciana Pires. Pô, tá muito legal. E aí dá um nó na cabeça de todo mundo, porque os caras estão esperando o Luciano Pires, e dá a Luciana Pires apresentando o programa, e ficou muito legal o programa. É muito Pô, legal, não, é fantástico. Faça isso, é uma sugestão de amigo. Você vai me agradecer depois. Posso dar uma outra sugestão do outro programa? Pode. Ouçam o Leadercast com Osiris Silva. E tente sair inteiro desse Leadercast, cara. Eu consegui... Esse da Embraer, né? O Osiris era amigo de infância do meu pai. E o Osiris, eu convido, ele vai para lá, a gente senta numa salinha e eu bato um papo de 3 horas com ele e ele conta a vida inteira dele, cara. Meu, é de explodir a cabeça. Porque a forma como nós conversamos, ele nunca fez em lugar nenhum. Então era um papo assim, tipo, bateu a mão na perna e aí vamos lá, me conta a história de meu pai, como é que era, papapá. E de repente ele abre o coração ali e começa a contar. Ele chora em 2 ou 3 momentos do programa, né? E aí quando você vai ouvindo ele contar aquela história e descobre a forma como esses caras montaram a Embraer, o que era empreendedorismo, cara, a questão da liderança dele, sabe, da postura ética do cara, é impressionante. Termina o programa, você fala, meu Deus, esse cara tinha que ter 40 anos. Ele não podia ter 90, cara. Ele tinha que ter 40 anos, porque o Brasil precisa de gente assim. É histórico esse programa. É o do Osiris Silva e o Café Brasil número 100 com a Neide, da Vida Corrida. Esse aí, eu só vou dar uma recomendação. Se você ouvir, ouça sozinho, porque o pessoal vai querer saber por que você está chorando, cara. É impressionante o programa. Você sai de lá arrebentado, cara. E isso tudo, você vai ouvir grátis, tá? Isso tudo grátis. Aí, é claro que para o Luciano viver, ele tem que monetizar esse negócio. Aí ele tem o pacote aliás, recomendo. Eu tenho um pacote premium, né? Assinante. Você é um assinante do Café Brasil Premium. Exato. E a gente tem algumas benesses lá dentro, mas não é muita coisa, não. A gente dá prazer em participar, sabe? Então, assim, para você testar, não precisa sair gastando dinheiro nenhum, não. Vai lá e ouça o normal, né? Como você entra lá, Café Brasil, bota lá, Portal Café Brasil, estão todos os podcasts lá dentro. Se você gostar de Spotify, vai lá no Spotify também tem, se você prefere, tem lá. E depois comenta com a gente aí o que você achou. Mas aí de novo, né, Luciano, aí a gente se entusiasma no assunto assim, a gente tinha feito um roteirinho aqui, eu acabo nem conseguindo... Nem falamos do mercado, né, automotivo, né? Não falamos, cara. E também não te fiz uma pergunta. Ele faz assim no podcast dele, né, ele fala assim, qual era o teu apelido quando você era criança? Qual era o seu? Eu era o Lucianinho, evidentemente. Meu pai é Luciano Dias Pires, eu sou Luciano Dias Pires Filho. Eu sou o Lucianinho, meu pai é o Luciano. E o que o Lucianinho imaginava ser quando ele crescesse? Cara, eu queria ser cartunista, escritor. E você é um cartunista. E eu virei cartunista e escritor. A gente pulou essa parte. Fiz um gap na minha vida, né? Eu fui até 1982 com a ideia de ser cartunista e escritor. Parei, porque não dava para ganhar dinheiro. Arrumei emprego numa empresa onde eu queria ficar 4 anos. Fiquei 26. Quando eu saí, eu retomei e voltei a fazer cartoon Mas você resumiu muito aí. Nesse período todo, você foi estudar, você fez... Sim, fiz comunicação em São Paulo. Eu terminei, peguei meu diploma de comunicador, fui para o mercado para Você veio de Bauru para cá com que idade? Com 18 para 19. Quer dizer, me formei no Mackenzie como comunicação visual, peguei o diploma, montei uma empresa com meus amigos, numa época era com 21 anos de idade, imagina, cara. Tudo para dar errado. Hoje seria uma startup. Eu com 4 artistas que não tinha a menor ideia de como é que você gerencia uma empresa, né? Não durou. Durou 2, 3 anos aqui lá. Depois virou uma mini agência de publicidade, com um monte de sócio, acabou que eu não deu certo, e eu saí de lá e foi quando eu fui para a Dana. Aí em 82, com 26 anos, eu entro na Dana, né? E aí a minha carreira segue para outro caminho. Então eu viro o cara de marketing de uma grande indústria até os 52 anos. Então eu saio de lá com 52 e falo, agora tá hora de eu retomar. Você entrou com 26, aí ficou 26 lá e saiu com 52. E com 52 eu tomo a decisão de retomar. Então eu volto a desenhar, não vivo do cartoon, não faço mais, faço mas é seu hobby, Mas tem, você pegar esse livro aí, tem no final dele alguns cartoons aqui, né? Mas o que eu faço hoje é um grande cartoon. O que o cartunista me deu? Ele me deu visão de mundo que só o cartunista tem. É você olhar para uma coisa e, sabe, sacar algo que ninguém viu,
Sabe, pegar um lado da ideia que ninguém conseguiu ver, porque o cartunista é treinado para isso, né? Eu estou batendo um papo com você, eu estou olhando e eu já estou criando, imediatamente imaginando que você vai... Você brigando com o microfone falando com você, a caneca andando. Tá tudo funcionando para criar uma situação inusitada que ninguém viu. E eu peguei isso e apliquei na minha carreira. Então, eu era o diretor de marketing da Dana, eu era um cartunista que estava diretor de marketing. Numa reunião de diretoria, o único cara que olhava aquilo com cara de cartunista era eu. Então, havia uma visão completamente distinta dos outros lá, né? E isso, sem dúvida nenhuma, me ajudou demais na carreira, cara. As coisas que eu só fiz porque eu tinha essa irreverência, e porque eu ganhei espaço. Porque a Dana era uma empresa extremamente generosa, tive chefes visionários. Você tinha uma autonomia que olhava para mim e falava, esse cara é louco, deixa ele. Não mexe com ele que ele é louco. Deixa ele fazer. Cara, nós fizemos história, cara. Precisaria de mais um episódio só para falar, né? Hoje nós almoçamos antes de estarmos aqui no estúdio gravando, e ele estava contando algumas histórias dele no passado, né? Como as empresas, né? E a gente fala isso, a turma de fábrica que está me ouvindo aí sabe isso, que eu converso direto com os nossos fornecedores, nossos amigos, né? O quanto o marketing era visto com outros olhos na década de 80, 90. É aquilo que a gente falou, né? Hoje em dia os caras já dividem claramente. Hoje em dia tem um negócio... Os caras querem saber o ROI. Quanto é que eu vou gastar e o que vem de troca? Tem uma coisa chamada branding, que é aquele marketing que não tem compromisso com uma venda direta. Eu não quero saber quantos amortecedores vai vender essa campanha. Eu quero saber o seguinte, a minha marca está bem posicionada, ela está bem na cabeça ela está com uma reputação boa. Isso é o branding. Eu vou construir a minha marca para que o dia que você for escolher o amortecedor, você vai escolher aquele que você se lembra. Né? Então, isso é branding. Né? Qual é o ROI disso? Não dá para medir em amortecedor vendido. E tem um outro marketing, que é o marketing do resultado direto. Então, eu quero saber o seguinte, se eu botar R$1 nessa propaganda, quanto eu vou vender dessa propaganda? É a quinzena dos tapetes do mapping. Né? Eu gasto uma grana na televisão e no fim de 15 dias eu sei quantos tapetes vendeu. São duas coisas diferentes. Você vê como o cara é velho? O cara lembra do mapa. Eu uso aquilo como exemplo, né? Então, são duas coisas diferentes. Naquela época, havia culhão para se investir no branding. Os caras botavam grana no branding, cara, né? Mesmo sabendo que eu não ia conseguir medir o ROI. E essa era a minha grande luta com todos os controllers da empresa, né? O cara precisava de dinheiro para consertar um torno e eu pegava o dinheiro dele e gastava contratando uma garota para ficar num stand. E o cara ficava puto da vida, né, cara? Você tem uma competência para gastar o dinheiro que nós ganhamos, né? Mas eu estava construindo um branding, né? O que aconteceu? Passou um tempo, esse conceito foi perdendo espaço, porque ele não foi entendido pela empresa, né? Se você pega uma empresa como um Itaú, ela sabe disso. O cara bota uma grana pesada no branding, porque ele vive disso, mas ele tem um marketing nas veias dele. A Coca-Cola tem marketing nas veias dela, né? Mas sai desses grandes nomes e vai para o mercado automotivo. Quem é que está fazendo hoje? Marketing como se fazia. Né? Não tem mais, cara. É troca. E os caras confundem as coisas. Ó, se você comprar, eu te dou uma TV de 25 polegadas, tá? Aí vem o concorrente, não, eu te dou uma de 50. Aí o outro, eu te dou uma de 75. É troca. É a tal da guelta, né? Esse marketing... Sabe que eu tenho culhão para investir num negócio que eu sei que o que ele vai fazer é construir a minha reputação. Cara, o exemplo que eu mais gosto de usar, né? É o cachorrinho da Cofap. Quanto tempo faz? 40 anos. 40 anos. 40 anos. Washington Oliveto. Parou uma época, ficou acho que 20 anos, 30 anos fora do ar. Mas aquele cachorro faz parte da cultura brasileira, cara. Ele está conectado de tal forma que quando esses caras retomam o cachorro 20 anos depois, ainda tem aquele poder. Todo mundo lembra daquilo, cara. Quanto vale isso? Verdade, né? Porque teve um hiato longo aí. Sim, eles pararam de movimentar. 20, 30 anos ficou sem nada. Linda. Foi o Washington Oliveto que criou atrás, exatamente. Né? E aí, quando ele volta, aquele recall tá tudo lá. Recuperou. Sim, senhor. Tá rápido, tudo lá. Né? Tá tudo lá. Então, o que é isso? Isso é o poder do branding. E muita gente esqueceu isso porque, como eu não tenho como botar numa planilha de forma clara o resultado que esse negócio vai me dar, eu não tenho como... Eu sento numa reunião e eu perco para qualquer engenheiro, cara. O engenheiro mete um Excel falando como vai ser o retorno do trabalho dele e eu só tenho um número romântico para mostrar. Eu não tenho Excel para botar ali. E quando eu boto é forçado, né? Eu tenho uma história maravilhosa, cara. Teve uma época em que a gente estava fazendo um trabalho com juntas homocinéticas, penetrando no mercado, aquela loucura toda lá. Álvaros Spice, aquela coisa toda lá. E eu fiz uma campanha, eu criei um negócio chamado Almanac Álvaros.
Era um folhetinho de 4 páginas, colorido, uma história em quadrinho maravilhosa, que falava de atributos de produtos nossos. Né? Tudo saindo da tua cabeça, claro. Cara, né? era... E você que desenhava? Não, eu não desenhava. Não. Eu chamava um cara para desenhar, montei ali. Então saiu uma coleção dos almanaques Álvaros, que era um folhetinho assim. E era muito legal. A gente enfiava dentro do Oficina Brasil, cara, fazia um barulho todo lá. Nós fizemos uma campanha para juntas homocinéticas, que tinha um problema. Tinha juntas homocinéticas piratas aparecendo no mercado. E nós tínhamos que contar qual era o problema. Isso é um problema, cara. Esse negócio não tem qualidade, pode quebrar, tá? E a forma de contar foi fazendo um almanaque Álvaros, contando exatamente o que era e como é que a coisa funcionava. Eu peguei, olhei para aquilo e falei, eu vou fazer uma sacanagem aqui. Eu fui na revista Playboy, fechar com eles para encartar o almanaque Álvaros na revista Playboy. Dentro de um projeto de falar de junta homocinética. Eu vou na Abril, converso com a Playboy, e você sabe que não basta ter talento, você tem que ter sorte. E eu fecho com os caras, eu não sabia direito. Quando eu fecho com os caras, era a edição da Adriane Galisteu, a primeira edição da Galisteu. Boto ali dentro, quanto é? Vai dar aí, sei lá, eu não me lembro quanto era, 40 mil exemplares, uma coisa assim na época. Então me mande 40 mil encartes. Puta, eu mandei imprimir, entreguei na Editora Abril. Cara, a revista começa a vender... E a revista vai para 1 milhão de exemplares. E os caras me ligam, me manda mais 800 mil. Cara, e eu imprimindo e botando ali dentro. Então, pelo valor que eu comprei 40 mil. E, na verdade, foi 1 milhão para o mercado. E espalhou o folheto para todo lado. Foi uma loucura. Puta investimento, foi um show. Cara, foi uma loucura. Né? Jô Soares leva a Dani Galisteu, a hora que ele abre a revista, cai o almanaque ali em cima da mesa. Foi uma loucura aquilo na época, né? Bom, passa alguns meses... Nós vamos botar os números de venda de junta homocinética. E tem um crescimento na venda. Né? E eu me lembro que eu estava na reunião de diretoria, todo mundo lá, o presidente da junta homocinética, todo mundo sentado, o número de venda crescendo. E aí os caras, o que aconteceu, o que aconteceu? Eu falei, não vou perder a chance, cara. Falei, vem cá, para um pouquinho. Mudou a política de vendas? Não. Mudou a distribuição? Não. Mudou preço? Não. Mudou o mercado? Também não. Qual foi a única coisa que aconteceu nesse período aqui? Cara, foi a ação que nós fizemos. Com a Playboy. Da Playboy. Isso deve... ninguém acreditava. Não pode ser. Eu falei, cara, mas se a única variável que mudou foi essa, e você está tendo um crescimento aqui, cara, tem que estar ligado no outro. Mas ninguém acreditava, né? Imagina, isso é loucura, não pode ter sido isso aí. Mas eu conto essa história porque, cara... Claro que dá resultado, né? E puta sorte a tua, né? Cara, primeiro que você tem que ter... Você tem que estar preparado para a hora que a oportunidade surgir, você botar ali. Mas você nem sabia, isso foi sorte mesmo. Não, você não foi sabia. sorte mesmo. Você sabia que era a edição da Galisteu? Eu não sabia que era a Galisteu. Eu estava negociando durante semanas. E devia ter sido, acho que foi caro, as 40 mil iniciais lá, deve ter sido um belo investimento. A gente pagou uma grana como se pagava na época, mas estava dentro do budget ali, né? O que ficou mais caro foi imprimir mais 800 mil. 800 e tantos mil, né? Para poder bater lá naquele 1 milhão, né? Mas eu conto isso para contar como você se atira no pardal e acerta no urubu, né? Ou alguma outra coisa lá. Mas alguém tem que ter o culhão para fazer esse tipo de coisa, né? E alguém tem que ter o culhão para pegar e abraçar. Falar, cara, eu entendo que eu não vou conseguir medir o ROI disso aqui, mas isso é importante, né? Quanto vale eu hoje, 40 anos depois, encontrar um cara do mercado e o cara falar, aquele livro que a Dana fez... sobre os índios, junto com o Orlando Vilas Boas, eu tenho guardado comigo até hoje, aquilo foi sensacional. Cara, esse cara não vem me falar do produto da empresa, ele vem me falar de uma ação periférica que gravou o nome da empresa na cabeça dele. Branding. Isso é branding, cara. Isso se perdeu. Então você vai hoje, e no mercado digital, então tá pior ainda. Você vai falar com a molecada, é só grana, cara. Quanto vem de dinheiro? Quanto eu vou investir, quanto vai voltar? Se não for grana, não tem. Então está se perdendo. A coisa é tão maluca, cara, é tão maluca. Outro dia eu recebi um comunicado de uma empresa querendo que eu anunciasse o produto dela no podcast. E ela falou o seguinte, eu pago você X reais por lead, por venda que fizer. Falei pro cara, legal, então você me fez uma proposta, eu vou falar do teu produto durante 1 mês no meu podcast. E no final desse mês você vai descobrir que vendeu 3 produtos e vai me pagar 100 reais. É isso? Porque vendeu 3? Tá.
Vem cá, e o residual do mês que eu falei? E o teu nome que foi falado? E a tua marca que ficou? Quanto vale isso? Não vale merda nenhuma, cara. Vale os 3 produtos que você vendeu. Falei, desculpa, cara, vai pentear macaco. Aqui não. O que você está fazendo? Você está desfazendo de todo o potencial. Eu falei da tua marca durante um mês, cara. Eu botei teu nome em primeiro plano. Todo mundo gravou aquilo. Só 3 caras compraram. Eu não posso ser remunerado pelos 3 que compraram. E isso aqui? Sabe? Daqui a 10 anos um cara vai baixar esse podcast, continua lá. Quanto vale? Não vale nada. Então os caras desconsideraram isso e querem tirar a vantagem ou só olham para o dinheiro. Cara, isso não vai longe. Isso não tem substância, isso não é duradouro. Isso morre amanhã. Então não é à toa que você vê hoje o cara, um puta sucesso, daqui a 3 meses você nem lembra quem mais é o cara. Verdade. Entendeu? Porque não tem raiz. Você vê, falando em podcast, né, Luciano, que é o que nos trouxe aqui hoje, né, nos uniu novamente. Quantos podcasts você vê com tão longevos quanto o seu? Eu procurei. Da minha época deve ter... Considera o seguinte aqui. Quando você fala longevo, é o seguinte, que está há tanto tempo no mercado com regularidade. Com regularidade. Então, toda semana tem um episódio. 2 ou 3, cara. 2 ou 3. Acho que é o Nerdcast. O Nerd... Eu... O Nerd... E não sei quem mais. O próprio Geração de Valor, que foi o que me trouxe para o mundo do podcast, né, junto com o seu, o Flávio parou de fazer e ele explica. Até num dos últimos ele fala, gente, isso aqui muito legal, fico feliz pela audiência, obrigado, mas nós vamos fazer outros projetos que esse aqui está me tomando muito tempo. Sim. Porque parece que não, mas para você ter, por exemplo, hoje você me falou que tem que chegar às 6 que você vai gravar alguma coisa. Vou gravar um Nerdcast hoje lá. Com certeza você já tem a pauta toda do que você vai falar. Não tenho porra nenhuma. Nada? Você vai pegar. E o convidado vai lá no teu escritório? Vai lá no meu escritório, senta na minha frente e eu faço 3 perguntas. Qual é a sua idade? O que você tem? Você não faz roteiro também, como eu? Hoje eu fiz um pouquinho que eu queria te imitar um pouquinho, né? Não faço roteiro porque eu gosto de uma coisa que é a seguinte. Bate-papo. Eu tenho uma curiosidade genuína. Se eu escrever um roteiro, eu já indiquei para onde eu vou. Tá. Eu não quero ter essa limitação. Eu quero sentar na tua frente. Cara, eu tive casos de cara que chegou lá para falar de um assunto, a gente fez um programa de 1h30 e o assunto não foi falado. Porque o papo pega de uma forma tão legal que vai para um caminho que você vai... Quando terminou, fala, bicho, não falamos do... E o assunto inicial? Não foi. Isso é verdade, aconteceu mais de uma vez. Sabe? O cara para onde foi? De repente o cara solta um insight ali e vira um bate-papo maravilhoso que não tem a ver com o negócio inicial. E para mim aí tá a riqueza. Eu trabalho demais com essa questão do improviso, sabe? É aquela história, você vai assistir um show, eu tenho até, outro dia eu botei um artigo assim, né? Eu falei, um show do Stevie Ray Vaughan, guitarrista, maravilhoso. E eu publiquei isso e fiz um artigo a respeito. Ele estava fazendo um solo maravilhoso dele, quebra a corda da guitarra dele, pau! Quebra a corda da guitarra e ele tá fazendo e cantando. E tem uma hora que ele dá uma pausa e ele só canta. Enquanto ele está só cantando, ele tira a guitarra, o outro cara traz outra guitarra, ele põe a guitarra em cima, e ele retoma e continua ali. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que esse foi o ponto alto do show. O pessoal que saiu de lá falou, cara, assisti um show fabuloso, mas a hora que estourou a corda da guitarra, cara, aquilo foi maravilhoso, porque aquele é o imponderável. O cara não perdeu a... É o imponderável, é um momento, cara, que delícia, cara. E para mim isso tem que estar presente. Então eu adoro fazer isso aí. Então o Leadercast é assim. Cara, quando a pessoa vira para mim e falou, cara, ninguém vai me dar uma pauta? Não, que nós vamos falar sobre o quê? Ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu falei, cara, bem-vindo ao Leadercast. Isso aí. Da onde veio essa pergunta? Veio porque você me cutucou. Alguma coisa que me buscou e eu peguei e joguei a pergunta na mesa, né? Então, isso é a vida. E hoje quem vai lá? Vai uma moça que é uma médica especialista em dor. Ela vai falar de dor. Para um cara que tem 68 anos... Tu vai ter assunto pra cacete. Você tá vendo que eu tenho... Tem um cabelinho aqui. Agora tá doendo. Não, você tá vendo que eu tenho um cabelinho aqui? Tem um cabelinho meu aqui? Eu tenho um único cabelo aqui. Essa é a única coisa que não dói no meu corpo. Coluna dói. Dói tudo, cara. Eu vou levar um especialista em dor e nós vamos conversar sobre dor. E eu não tenho a menor ideia, cara. Você tá com ela lá e fala, vamos bater um papo, doutora. Como é que é? E vai sair um programa de 1 hora e meia. Como é que esses convidados seus, eles te procuram? Cara, de todo jeito. Isso aí é um ouvinte que escreve pra mim, cara, que legal, papá, um dia você puder dar uma olhada no trabalho que a minha mulher faz aí, tá aqui a doutora, não sei o que, eu clico lá e falei, cara, que legal. E o tempo passou e você falou, vou chamar essa moça. Me interessa, vou chamar ela aí. Esse foi assim. Tem de todo jeito lá. Tem cara que eu vou atrás, tem cara que empresas mandam o nome do cara, tem cara que eu vou buscar, gostei dessa pessoa, vou entrar em contato com ela e chamo a pessoa, né?
Contei de tudo. E o produtor sou eu. Puta, é muito Eu legal. não tenho nem equipe lá para sair atrás, né? Esse é um problema. Aí o Lala edita... Eu jogo na mão do Lala, ele edita e manda de volta e tá feito ali, né? E isso é uma coisa interessante. O Lala porque... trabalha com você no escritório ou não? O Lala tá também... na casa dele. Não tem ninguém comigo lá. Sou eu e eu ali, né? E uma coisa interessante aí... O escritório é na sua casa ou não? Não. Não, uma casinha alugada lá em Moema. Eu não estou interessado em chamar gente famosa. Então você vai no Leadercast, cara, tem 360 episódios. Deve ter 350 com gente que você nunca ouviu falar na tua vida. E talvez tenha 10 com gente conhecida. Entendeu? Que é o contrário dos outros podcasts que tem aí. Que só chamam o nego... Então qual é o lance lá? Eu vou chamar um cara muito conhecido, porque aí vai aumentar minha audiência na rede dele, na minha eu fico conhecido, e assim vai. Eles crescem assim. Eu falei, cara, eu não quero isso. Eu não quero ser mais um a chamar o fulano que já foi em 10 podcasts. Eu quero chamar o Zé. Você vai olhar, quem é o Zé, cara? Eu não tenho a menor ideia. Vamos bater um papo, Zé? E de repente você descobre uma história maravilhosa de um cara que está passando o perrengue que você passa. Você fala, cara, mas aconteceu comigo. Deixa eu ver como é que esse cara saiu dessa. Ou então, cara, vai acontecer comigo. Deixa eu ver o que eu posso fazer a respeito, né? E a ideia é tratar a vida como a vida é. Então, ela é cheia de imperfeições, tem um imponderável. Como eu falo, eu terminei de trabalhar, eu vou para minha casa. A única coisa que eu sei que vai acontecer é que eu sair daqui para ir na minha casa. No meio do caminho, cara, pode chover, pode furar o pneu, pode o motorista bater em mim, pode ser assaltado, pode acontecer o diabo ali. Isso é o imponderável. E a vida é rica por causa de... Se não fosse ele, cara, ia ser um saco. Ia ser tudo... roteirinho, pronto. Não, cara, me traga o imponderável, né? E para mim é ele que é a riqueza, cara. Ele é que faz a coisa acontecer. Então eu até comento nos livros, né? Eu falei, eu criei uma gestão da minha vida que eu chamo de 40 por 60. 40% eu tenho controlado. É o investimento que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo. 60% é livre. Deixa acontecer. Que venha a oportunidade, cara. O dia que você for no meu estúdio, você vai ficar encantado. Eu tenho um estúdiozinho que é num quarto 3x3, um estúdio profissional. Que só existe porque um belo dia o Lala, que tinha um estúdio profissional, quebrou, ia devolver a casa, falou, vou devolver a casa, tenho que tirar meu estúdio aqui. Quer? E o cara que tirou o dele instalou para mim, ali, né? E eu comprei o estúdio do Lala, gastei na época 30 mil reais, com todo equipamento. Eu não tinha essa grana, eu não podia comprar, não estava na hora de fazer isso aí. E a hora que ele me ligou, eu falei, quero. Por quê? Porque os 60% imponderáveis estão na minha cabeça. Se eu fosse uma empresa tradicional, a resposta seria, não tenho budget. Entendeu? Não tem budget, não dá para fazer. Puta, mas é oportunidade, não tenho budget. Essa é a resposta padrão. Entendeu? Não quero ver, não tem budget, cara. Como? Bicho, é tudo uma puta oportunidade, não tem budget. Na minha cabeça é o seguinte, peraí, não tem budget, mas eu vou dar um jeito, porque eu não posso perder essa oportunidade. Esse tipo de jogo, voltando para o nosso conversa inicial, a turma perdeu, cara. Verdade. Você vai numa empresa grande, quem é o cara que tem culhão e fala, bicho, eu vou investir nesse treco aqui e vou botar meu pescoço a jogo, tá? Se der errado, vai ser uma merda, mas eu compro. Quem é que tem? Eu vou com você nessa que eu acredito. Quem é que tem culhão pra fazer isso, cara? Pouca gente. Volta no tempo. Volta no tempo. Outro dia eu fui no podcast, vou fazer uma provocação que eu fiz outro dia no podcast com você. Volta no tempo. Eu fiz no programa do Mota, Conexão Mota na PAN. Volta no tempo, eu vou te falar um segmento da sociedade e você me diz o nome que vem na cabeça. Estamos em 25 anos atrás. Estamos em 1990, vai? Se eu falar para você autopeças, quem é o nome que vem na cabeça? COFAP. Não, o nome da pessoa. Ah, o nome? A Brancazinski. Da COFAP. Né? Se eu dissesse para você naquela época, empresa aérea, você vai falar... VASP. Varig. Não, o nome da pessoa. Não fala empresa, fala o nome da pessoa. Se eu falar empresa aérea, você vai falar Rolim. Rolim. É o Rolim da TAM. Né? Aí eu vou falar o seguinte, indústria, você vai falar, puta, Antônio Hermílio de Moraes. É claro que é ele. Banco, pô, é o Brandão Itaú, do Bradesco. Brandão do Bradesco, né? Sempre tem um nome atrelado. Né? Você vai falar, tem um nome aqui. Tem alguém, tem um nome aqui. E a gente, quando volta no tempo, olha para trás e fala, cara, esses caras construíram as empresas naquela época. Se eu repetir esse exercício com você hoje, eu duvido que você consiga me dar um nome. Empresa aérea, quem é? Não tem mais Rolim. Quem é autopeça? Não tem mais ninguém, cara. Não existe, mas não é que a pessoa não exista. Não tem o CPF, ela tem o CNPJ. Ela não tem mais... Alma.
a preponderância que tinha. Por quê? No lugar dela tem um conglomerado, tem um conselho, tem um monte de gente ali, e aquele cara não pode mais aparecer, muito menos tomar as decisões que ele tomava lá atrás. Hoje em dia, um cara fodão, ele vai chegar e falar o seguinte, eu não posso tomar essa decisão porque o conselho... Cara, vice-presidente de uma puta autopeça, não vou dizer, montadora, não vou dizer mais quem é, para não... Fui nele, sentei com ele e falei, cara, eu tenho um podcast foda, você conhece, você é fã, conhece, é do cacete, cara, me ajuda a trabalhar esse podcast aqui. Eu não posso, cara, isso tem que ir para agência de publicidade, eu não tenho nenhuma autonomia. E ele era o cara, vice-presidente, que cuidava do marketing. Isso é a agência que define, não sou eu. Ficou chato de trabalhar. Cara, né? Pô, perde a graça. Então, como é que você faz quando você não tem... O cara te indica, ó, você vai falar com fulano de tal, tá aqui o contato. Nada, cara, nada. Eu vou lá, bato o cara, vai na agência, acabou. Morreu. Quando o cara fala, vai na agência, então fala com o Geraldo do marketing, acabou. Entendeu? Acabou. Não tem mais. Nada mais anda, porque perdeu-se tudo, cara. Não tem mais senso de prioridade. Do cara olhar e falar, cara, que puta oportunidade, deixa eu pegar. E transformar isso aqui. Não tem mais, cara. Ou o cara olha e fala o seguinte, opa, vou ganhar alguma coisa com isso, ou não tem mais, né? Isso lá atrás tinha, entendeu? Tinha gente com culhão para bancar um negócio que parecia que não ia e fazer. E outra coisa, e o mundo valoriza demais gente assim, porém não tem mais gente assim. Então, quando você olha para o mundo hoje, quem é o nome da hora? É o Elon Musk. O que ele é, a não ser o rolim, guardado as proporções? É o Musk, cara. Ele é um cara que fala, daqui. Põe no meu peito, você vai ver se eu faço ou não faço. Aí você olha do lado lá, tem o Jeff Bezos na Amazon. Daqui para você ver se eu faço ou não faço, né? Tem pessoas ali. E então o mundo quer isso, porém não há mais espaço. Ai de quem aparecer e tirar a mangueira de fora. Esse cara é botado para fora na hora. Porque o conselho, ou o compliance, não vai permitir que ele faça esses voos todos, né? Que bate no meu peito e eu resolvo, né? Então, isso ficou muito ruim, cara. Isso engessa tudo. Ficou muito ruim, cara. Porque agora, o que aconteceu? Aquele conceito de responsabilidade foi pulverizado. Entendeu? Quem é o responsável? Eu não sei mais. Quem é o interlocutor? Não sei mais, cara. Pô, eu tomo uma decisão, preciso conversar com o departamento legal, vou mandar para o outro, depois que o outro assinar eu mando também, e acabou. Aquelas doideiras emocionantes que você fazia lá na Dana ficou lá atrás, né? Imagina que eu durava, hoje eu duraria uma semana, cara. Porque esse doido embora que mas ele estourou a verba. Cara, eu reconstruí o carro do Fittipaldi, bicho. Que loucura, gastei um caminhão de dinheiro com aquilo. E foi uma loucura o que nós fizemos. Hoje, 30 anos depois, continua aparecendo na televisão, na Rede Globo, o carro com o logotipo da Dana até hoje lá, cara. Né? Então, só que tem que ser muito maluco. Não só para fazer, como para peitar. Virar para a empresa e falar, eu estou mandando fazer. Eu vou assinar isso aqui. Quanto é? 400 pau. Estou assinando. Meu, qual vai ser o retorno? Desculpe, no futuro a gente conversa. Quem é que tem culhão fazer isso? Não tem, nem pode mais. Você nem tem mais esse... Eu converso com os caras hoje e falo, vem aqui gravar. Não posso, cara. Eu não consigo emitir a passagem para ir para São Paulo. Caraca. Porque a empresa não permite mais. Eu tenho que falar com o departamento para poder emitir uma passagem. Ou seja, implodiram completamente aquela capacidade que os caras têm. Então, isso explica por que as lideranças estão desaparecendo. Que porra de líder é esse que não tem autonomia para resolver, para comprar uma passagem aérea e falar, vou gravar o podcast com o Luciano. É isso aí. E os caras falavam para mim, pô, mas e se não der certo? Eu cheguei a ter esse diálogo mais de uma vez com o presidente. E se não der certo? Eu falei, me manda embora. Mas os americanos ficavam loucos, né? Porque falavam, passou pelo departamento legal? Que legal, cara. Não, tem o departamento legal, tem que ver a gente aqui no Brasil. Não, bicho, vamos embora. Vamos correr riscos. E quanto maior for o risco, maior retorno. Claro que é. Agora, quem é que assume risco hoje em dia, cara? Porra. Quem que assume risco? Nada. É muito mais fácil eu dizer, não tem budget. Não vou topar, não tem budget. Isso aí é bobagem, não sei o quê. Então, fica tudo igual. Ganha quem tem mais dinheiro, entendeu? Não tem graça as coisas. Você olha em volta, não tem mais graça. É tudo a mesma coisa, repetição de fórmulas. Você não pode falar nada que você é censurado, né? E repetição de fórmula, cara. De novo, cara. Você está falando de banderola outra vez? Outra vez, cara. Outro dia eu fui chamado para um evento do Mercado Autopeças. Fui sentar para ter o briefing. Os caras me dando o briefing. Eu falei, cara, vem cá. Eu entrei numa máquina do tempo e voltei para 1998. Não é possível, cara, que vocês estão discutindo a mesma coisa. Ou seja, parece que não evolui. Não se aprende, não evolui. Então,
Isso é um problema sério, cara. Explica grande parte dos perrengues que o Brasil vive hoje em dia. Cara. E principalmente para mentes inquietas, né? Normalmente o publicitário, no almoço, nosso diretor estava com a gente, né? O Jorge é uma mente, como todo bom publicitário, né? O cara é criativo, ele enxerga negócio, desenvolve possíveis oportunidades e muitas vezes guarda para ele mesmo. Né? Porque, porra, as mentes inquietas são aquelas que fazem a diferença quando não conseguem reverberar a sua ideia, a sua formação de ideia. Porra, o cara fica realmente broxado. Né? Ele sabe que ele não vai, que ele não vai ser entendido. A hora que eu falar tal coisa, eu não vou ser compreendido, cara. Eu vou ter que sentar aqui e vou ter que explicar de novo. Como aconteceu com a minha vida, cara. Meu tempo de Dana, quando chegava a época de negociar budget, eu cheguei a negociar com 18 controllers, cara. 18, porque a empresa eram unidades de negócio. Então, para eu ter o budget, eu precisava de um pedaço de cada uma das 18 unidades de negócio. Álvaros, então, eu negociava com 18 controllers. A Nakata. Cara, era um negócio, assim, terrível. Porque eu sabia que eu só teria dinheiro se eu somasse um pouquinho. E aí eu tinha que sentar na frente de cada um deles e vim falar sobre investimento em marketing. O cara, você tá louco. Mandei embora eu quero comprar máquina. Mandei embora pagar. 3 caras aqui, você vem me pedir dinheiro para pintar o carro do Fittipaldi e vai coçar. Era um pau quebrando o tempo inteiro, entendeu? Mas era parte do processo. E a minha briga era provar para esses caras que, de alguma forma, aquilo que nós estamos fazendo ia ter um residual que ia ajudar a empresa. Mas quando batia num Zé, cara, que o cara não tem o alcance, que o negócio dele é matemática, 1 mais 1 dá 2, não tinha como fazer, cara. Era impossível, né? E eu acho que isso dominou as empresas. Então você, de novo, excetuando aquelas empresas que têm marketing no DNA, que sabem que sem isso elas não vão sobreviver, as outras, cara, jogaram isso para qualquer lugar. Não é difícil. Você entra nas empresas hoje, cadê o marketing? Está embaixo do comercial. Tem um cara do comercial e o marketing está embaixo dele. Aí você vai ver que porra de marketing é esse? Não, é uma menina que faz rede social. E às vezes boa empresa, né? Empresas Sim, boas. Ele está jogado num canto. Ele não está paralelo com o comercial. Né? Se não está, já dançou, cara. O marketing tem que ser aquele cara que fala o seguinte, eu vou investir naquilo que não dá retorno imediato. O comercial quer imediato. Eu quero dinheiro para dar uma TV pro cara se ele fizer uma compra legal. O marketing não quer isso. Falei, o marketing eu quero um negócio para construir uma narrativa que vai ocupar um espaço na cabeça desse cara. Daqui a 2 anos, quando ele pensar, ele vai lembrar de mim. Entendeu? E essas duas coisas são conflitantes. Porque o dinheiro é um só, vem de um bolso só. Então onde é que eu ponho o dinheiro? No comercial para retorno imediato, que é o que todo mundo quer, eu quero dinheiro, ou nesse louco que está construindo algo que é etéreo aí. Cara, essa conversa que nós estamos tendo aqui deve ter 100 anos. Ela tem 100 anos e ela continua igual. E piorou com a chegada do digital. É porque o digital vem com aquela ideia de que aqui nós medimos tudo e temos controle sobre tudo. E posso falar um palavrão? Posso falar um palavrão? Claro. Isso fudeu o marketing, cara. Porque agora o cara vem naquela história do ROI, vamos medir aqui, vamos medir... Cara, peraí, bicho, cadê o residual? Cadê a marca que vai ficar na cabeça do cara? Não tem. É uma pena. Ô, diretor, fala você alguma coisa que você não falou nada hoje. Pois tá aprendendo aí quietinho, né? Não, tô aprendendo aqui, tô ouvindo aqui, né? 2 dinossauros conversando. Quando a gente fala sobre essa questão de marketing, infelizmente, quando ele é visto como despesa, não como investimento, a gente cai exatamente nessa vala, né? E falando sobre marketing digital, existe um outro problema, que é essa guerra transgeracional. Então, a molecada que está por dentro agora de toda essa questão da digitalização, elas possuem números que, muitas das vezes, não são números palpáveis, tangíveis, mas são lúdicos. Só que o baby boomer que recebe aquela informação, ele se contenta. Então, hoje você pode, por exemplo, pegar um perfil XYZ e colocar lá 200 mil seguidores. E aquilo vai passar uma imagem empoderada, uma imagem de resultado. E quando você vai ver, são árabes... É uma fazenda de cliques na China. Cliques, exatamente, né? Exatamente. Então tem toda essa questão que obriga aos profissionais que são da nossa área a se reinventar, se remodelar e correr atrás também para não ficar na mão de um só. Né? Porque é o que tem acontecido hoje. O mercado vai se prostituindo,
as empresas vão cansando, elas não conseguem mais acreditar, e aí elas realmente preferem pegar o tão temido budget, né, de marketing que deveria ser usado, não importa se a longo ou curto prazo, mas é visto como despesa, né? Isso é triste. Isso é muito louco. Cara, e essa conversa é antiga, né? Sim. E o digital, o que ele fez? Ele só multiplicou. Então Ele potencializou. ele trabalha na ignorância, né? É isso aí. Lembra da bolha do .com? Cara, Verdade. com blogs. Cara, Sim. quanto dinheiro se botou em blog? O que é? Todo mundo ignorava aquele negócio, cara. Isso aí. Como eu não sei como é que funciona, veio um cara na minha frente com uma puta história, eu falei, vou acreditar nele. Vendeu nuvem e você E a comprou. mesma coisa, você pega hoje um velho que nem nós, senta um moleque aqui do digital, cara, eu não entendo nada disso, eu vou acreditar no que ele está falando. Bota o dinheiro aí, e de repente o resultado não veio. Sim. Né? Aí eu não quero mais. Não quero E aí mais. é onde gera desilusão. Sim. E a falta do profissionalismo, né, no mercado que se torna prostituído. Sim. Porque são poucas as pessoas que você pega realmente. Você pode ter vários com canudo na mão, mas poucas que realmente acreditam no que fazem. E aí essa história de chamar pro peito e falar, não, vamos junto nesse projeto que eu assino. Se não der certo, me manda embora. Skin on the game, cara. É o skin on the game. Exatamente. Pele no jogo, né? Não, é o cu na reta mesmo. Cu na Em português Eu ia falar assim, eu acho que eu não vou traduzir isso agora, não. Skin on the game é isso aí, é o cu na reta, né? Mas eu queria aproveitar, Luciano, claro, a gente está chegando no nosso finalmente aqui, 1h30 de bate-papo, muito proveitoso, muitos insights, um conteúdo rápido. muito rico. Mas eu queria aproveitar nesse momento, Beran, além de agradecer a presença do Luciano aqui, pelo seu tempo. Ganhei um livro, ó. Exatamente, a gente poder falar sobre esse livro aí, Beran. Mostra de novo aí. Esse aqui, pessoal, é o 12º. 12º. O Verdade. 13º, como eu falei, ele vai pular e vai fazer o 14º. Esse aqui é o Merdades e Ventiras. Mas esse devia ser o 13º. Pois é, ele devia ter feito um antes, né? Ele devia ter feito um antes, né? Boa. Para bom entendedor, meia merdades vale. Cara, né? esse livro nasceu na Dana. Na Dana, final dos anos 90. Você rascou ele lá atrás, então. Final dos anos 90, eu era o diretor, já era diretor na Dana, acho que eu fui diretor em 96. E eu fazia muita palestra. E nas minhas palestras eu comecei a botar dentro delas um bloco onde eu falava de comunicação. Né? E ali tinha um bloco contando como é que a mídia funcionava. E ali eu falava que eu dava entrevista, que eu chamava o cara lá, contava uma história, o cara publicava outra. E eu ficava louco da vida, porque não foi o que eu escrevi. E eu dava exemplos, né? Olha isso, muito engraçado. E aí chegava numa conclusão, eu falava, bom, que nome eu vou dar para uma mentira que é contada de tal forma que ela vira verdade? E tantas vezes, Ou de uma repetidas verdade vezes. que é contada de tal forma que parece que é uma mentira. Que nome eu dou para isso? Eu vou chamar de Ventiras. Eu falei, não, mas Merdade é mais legal. Eu vou chamar de Merdades. Merdade do cacete. E aquilo era um chart que aparecia exatamente assim, Merdades e Mentiras. A turma dava risada, tudo, e nasceu lá nos anos 90. De lá para cá eu vim colecionando essas histórias. Né? Quando pintou uma sequência que foi eleição de Bolsonaro mais pandemia, que a mídia entrou em alucinação, ela ficou alucinada, eu olhei para aquilo e falei, não, chegou a hora, cara. E aí eu peguei e sentei, juntei 30 anos de material que eu tinha e escrevi esse livro. Então esse livro, o que ele faz? Ele, na primeira parte dele, ou nos primeiros 3/5 dele, eu conto como é que funciona, como é que a mídia faz tua cabeça. O que ela usa? Quais são os processos? Como é que ela faz? E vou dando exemplos, né? Olha o que ela fez aqui, olha como ela trabalha aqui. Babá. Nos últimos 2/5 do livro, eu dou 20 dicas de o que você tem que fazer para se prevenir para a mídia não fazer a sua cabeça. Só que esse livro foi escrito e foi publicado quando surgiu o ChatGPT. Então, se eu for reeditar agora, eu vou ter que fazer um apêndice no final só para inteligência artificial. Porque ela entra com os 2 pés na parede também, né? Uhum. Então, tudo que está aí continua válido, agravado com a chegada da inteligência artificial, que é capaz de fazer um vídeo hoje mostrando algo que não existe. Uma pessoa dizendo que ela não disse e você olhando para aquilo e acreditando fiamente, porque eu estou vendo a pessoa, cara. Quando eu fiz o livro ainda não estava assim, agora já está, né? Mas esse livro fez um baita sucesso, tá? Esse de que ano, é? É de 2022.
22. Final de 22, começo de 23. É velocidade, né, Luciano? Que Sim. as coisas acontecem. Não, É uma coisa hoje que você vê. tá brutal. 24, aqui não Sim. tinha inteligência artificial ainda. Estava começando. Chat GPT. O chat era algo que estava surgindo. Tava surgindo, ninguém não estava nem prestando atenção nisso. 2 anos depois. Você vê, 2 anos depois. Já mudou. É. Mas isso é um guia, cara. Esse livro aí é um guia, ele precisa ser lido. Se você não quiser ser vaquinha de presépio, cara, ou ser comandado aí, entrar num. Você tem que ler esse livro aí. Porque, cara, é uma coleção. Eu vou explicando, olha aqui, cara. E conta uma história e fala, dá uma olhada como isso aqui foi manipulado para que você entendesse não o fato como ele é, mas a forma como alguém quis que você interpretasse esse fato. Tem 1 milhão de. E organizar exemplos. esses pensamentos todos, você Então, você tem pastas que você coloca? Porque, por exemplo, esse livro vem sendo escrito Sim. há muito tempo. Você vem reunindo Sim. material e aí você vai colocando isso numa pasta? Como é então, que o funciona segredo isso? que eu vou te contar, esse livro nasce eu juntando roteiros do podcast Café Brasil. Eu pego, então, sei lá, 10 roteiros, vou juntando os roteiros. E, evidentemente que a hora que eu junto o roteiro, eu limpo o roteiro de tudo que não é o conteúdo e vou juntando. Cada roteiro desse, sem a abertura, o fechamento e o anunciante, é um conteúdo que pode ser um capítulo do livro, que se conecta a um segundo conteúdo. Entendeu? Então, quando eu junto isso tudo, eu tenho um material bruto na minha mão, que daí é sentar em cima daquilo e desenhar o livro. E né? aí você se tranca lá no teu escritório lá, e quanto tempo demora para escrever um livro Depende, desse? cara, varia, depende muito. Isso aí até que foi rápido, né? E esse aí eu fiz o seguinte, eu juntei todo o material bruto, entreguei na mão de uma jornalista, falei para ela, organiza para mim a ordem desse negócio. E ela organizou e escreveu o livro para mim. Quando eu peguei e falei, cara, não tem nada a ver comigo. Vou fazer porque de novo. Não sou eu escrevendo, isso aqui é outra pessoa. Aí eu peguei aquilo, sentei em cima do livro e aí eu reescrevi ele todinho. É claro que eu aproveitei boa parte da ordem que ela me deu, né? Mas eu reescrevi para minha linguagem. Ele está escrito do jeito que eu falo, né? Não do jeito que ela falava. Não era eu. Agora esse sou eu, né? Mas é graças ao Café Brasil, cara. Então, posts, roteiro. Eu tenho um livro chamado Cafezinho, que é só com o roteiro do podcast Cafezinho. Só roteiro. O meu outro livro, que é Café Brasil 10 anos, são Café Brasil. Então, a maioria dele, o livro Me Engana Que Eu Gosto, mesma coisa. Juntei roteiros e produzi um livro lá. Então, o roteiro do podcast, para mim, é a nascente do conteúdo. É claro que ele é um pouco mais resumido, mas é um ponto de partida. A partir dali eu dou uma... Deixa eu sentar em cima, melhorar esse texto, ampliar o texto, explicar um pouco mais. Então, mas o ponto de partida é aquilo lá. A dica que eu dou para as pessoas é o seguinte, cara, use tuas redes sociais para isso. Faça um post no Facebook. Pega uma ideia legal, bota a ideia e faz um post. Um belo dia você volta lá, começa a pegar teus posts e você tem um roteiro de um livro, cara. Você tem uma ideia legal, deixa eu melhorar essa ideia. Você tem um capítulo. Jorge, isso faz sentido. Né? Pega o que você foi postando ou no Instagram. Cronologia no do tempo, né? Você escolhe aquilo lá e de repente você fala, cara, tenho cada insight legal, deixa eu trabalhar esse insight. E aí você transforma um post de 1.200 caracteres num texto de 8.000 caracteres. Virar um capítulo do livro. E as palestras não tem nada a ver com o livro, né? Então, não, depende. Tem palestra. Aquela economia. Economia. Esse livro nasceu de uma palestra também. Era o roteiro do podcast mais uma palestra que eu fiz. Da palestra, eu fiz a transcrição dela também. Tem uma parte do livro que é assim. Então, tá tudo conectado. Tá tudo amarrado, né? O que importa é um insight em algum momento. E esse insight eu falo, pô, que insight legal, vai virar um cafezinho. Opa, é tão legal que merece ser um Café Brasil. Cara, que texto legal, dá um post maravilhoso no LinkedIn. Cara, tá tão legal que vai virar um e-mail marketing. Pô, tá tão legal que vai virar um capítulo do livro. Tá tudo conectado. Caraca, puta cabeça, Luciano, eu vou te falar, cara, eu admiro demais, porque, pô, você é um cara sozinho, fazer tudo isso, essa riqueza de material... É sistematizar as coisas, cara. É foda. E isso eu aprendi na Dana, viu? Foi o meu tempo dentro de uma fábrica que me ensinou a sistematizar a coisa. Criar os processos, né? Isso. Tô com uma ideia maravilhosa. Legal. Sistematiza. Sistematizou, acabou o problema, cara. Pô, como é que você consegue fazer 4 podcasts por semana? Tá sistematizado. Eu sei que dia tal eu vou sentar na frente do computador e falei, hora de fazer o cafezinho. O cérebro imediatamente sai o cafezinho. Entendeu? Por quê? Porque tá tudo sistematizado. Se não tivesse... Aí é um problema, cara.
Se a gente vier gravar aqui, tiver que montar a sala, já pensou? Desculpa. Não, ela tá pronta. Isso é verdade. A gente tá ficando, né, Jorge? Com o passar do tempo, tá ficando mais fácil pra gente. No começo a gente sofria, né? Sim. Você sentou na cadeira aí, você sentou ali, a iluminação, a sala, a posição, o teu cérebro... Opa, hora de fazer o podcast. Já entra e tá feito, entendeu? Se tivesse que montar a sala, você tava ferrado. Tava ferrado. Não é o meu lugar. Ou tenta gravar o podcast fora daqui. Num outro lugar. É dificílimo, cara. Puta, não é o meu lugar. Convidaram a gente para fazer, para colocar. É até uma consultoria aqui, né? Uma pergunta para você. Mas apesar que eu já desisti. Convidaram a gente para colocar fazer o podcast lá na Automec. Então, eu teria um espaço cedido lá, tipo um aquário, assim. É legal, cara. Pô, mas você imaginou ficar lá... Eu fiz isso, eu acabei de fazer isso. Eu fiz 13 episódios do Leadercast dentro de um evento do Uma agro. Feira, o que era? Uma feira do agro, montei um stand lá na feira do agro. E você entrevistava as pessoas? Sim, senhor. Os palestrantes que estavam lá, o pessoal pegava o palestrante, trazia para mim, botava na minha frente, saíram 13 episódios do Leadercast. Você ficou um dia inteiro lá? 3 dias eu fiquei. 3 dias. Eu fazia 3, 4, 5 entrevistas por dia. E foi sensacional, cara. Evidentemente, eu não estava na minha sala. Eu estava num ambiente cheio de barulho. Era todo diferente. Mas valeu muito a pena fazer, cara. Valeu muito a pena. Eles estão na Então, se você olhar o Leadercast, tem uma sequência lá do agro, que foi com a Andave. E eu fui dentro do stand da Andave, cara. E que legal. Foi sensacional, cara. Foi muito legal. E, guardando as proporções. Ninguém chorou na minha frente. A gente aqui é fiote, né, Luciano? Mas ninguém chorou. Ninguém chorou. A gente tem café com leite. Ninguém chorou. No meu estúdio, chora. Lá não. Não, né? Até a pegada lá era outra. Aquele era puro business. Eu não podia, gente em eu não volta, podia falar coisas que eu falo no meu estúdio. Sim. Porque lá eu tava com a camiseta da Andave. Então, o meu linguajar era diferente. Eu sabia que tinha temas que eu não devia entrar, porque eu tinha uma entidade envolvida. Então, aquilo tinha um trilho em cima do qual eu andei. Mas foi sensacional a experiência. Devemos repetir esse ano, cara. Quem Faça sabe. assim. Mas é que tá em cima, né? A gente toda ideia é válida e é assim. O Beirão é um cara desbravador, não tem... Você fala, vamos. Às vezes tem que segurar para não ir. Porque... Mas são os malucos que fazem acontecer, cara. Exatamente. Essa geração que fez a diferença. O burro motivado, né? Aí ele derruba a cerca e os outros fogem tudo, né? Como é que na nossa época era o burro com iniciativa, né, cara? O burro com iniciativa era um perigo. Era bom por um lado e ruim por outro, né? Porque ele acabava estragando tudo. O louco que muda o mundo é um maluco que acha que pode mudar o mundo, cara. Sim. Esse doido tem que ir. Sim, verdade. Mas fazendo as partes finais aqui, Luciano, agradeço de verdade o seu tempo, a esse momento aí que você nos enriqueceu nesse mais um episódio do ATMcast. Fica aberto aqui, né, Benan? Para umas próximas possibilidades, todas as vezes que precisar de um apoio, de uma ajuda, uma divulgação, você vai tem os nossos contatos aí, fica à vontade. E aí, Benan, considerações finais... Sei que tá difícil parar o homem aí. Não, mas eu acabo me entusiasmando também, mas estamos com quanto tempo mais? 1h42. 1h40. Eu acho que é suficiente. Eu falei para você que iria valer teu tempo, né? Acho que justifiquei. Então, eu agradeço muito, Luciano, de verdade, você ter vindo aqui. Porra, afinal, quando nós estamos em São Paulo, você perdeu 1h e pouco para vir. Não, você não está em São Paulo, você está em Guarulhos. É verdade. Não deixa de ser São Paulo, né? E aí, mas agora você vai tranquilo de volta, que apesar que eu estou ouvindo aqui, tá caindo muito. Tô ouvindo chuva aí fora, sim. Mas agradeço muito pelo teu tempo, tua disponibilidade, conta com a gente, como o Jorge falou. Os teus canais, a gente vai colocar tudo na descrição aqui. Quem quiser verificar um pouco aí do que a gente falou, terão todos como você faz para procurar, etc. E esses episódios que ele citou aqui, eu vou tomar nota depois, não vou falar a respeito numa outra hora aí. Agradeço o tempo me chama outra vez para eu voltar no futuro, onde eu prometo que nós vamos falar do mercado automotivo. Só lembrar as histórias antigas, porque a gente atropelou tudo, né? Eu nem vou... Mas a gente volta e é um prazer. Bacana aqui, mas assim, vamos... Guarda, não joga fora isso não. Eu vou guardar pra gente... E você vai autografar meu livro. Já. Tá? Pessoal, obrigado então. Até a próxima e obrigado pelo tempo. Valeu.